E no começo de tudo, uma garota apresenta Alicia, a vilã de seu jogo favorito, e como esperado, ela fica responsável por atormentar a heroína e fazer outras maldades. Porém, a garota diz admirar a forma verdadeira como a vilã se porta, ao ponto de ignorar totalmente a heroína, focando apenas em Alicia. E embora suas amigas sejam obcecadas para serem a heroína, a garota afirma que gostaria de ser a vilã, caso pudesse renascer no corpo de outra pessoa. Eu pensar muito nisso, a garota aparece repentinamente no corpo de Alicia, quando ela ainda tinha 7 anos. Nisso, ela se olha no espelho para conferir a veracidade daquilo. E ouvir que ela realmente se tornou a vilã, a garota promete que treinará para ser a maior vilã da história. E para começar, ela vai até os seus irmãos e pede para Albert ensiná-la a usar a espada também. Mas antes de ensinar qualquer coisa a ela, Albert pede para Alicia primeiro fazer alguns exercícios físicos para ganhar alguma massa, para que assim ela possa ao menos ser capaz de segurar a espada. Nisso, a garota vai até a biblioteca do palácio para focar os seus estudos em magia e decide deixar os exercícios físicos para mais tarde. E feito isso, ela explica mais sobre a magia que há naquele mundo. No caso, apenas os nobres são capazes de usar magia, e elas, por sua vez, possuem diversos atributos, mas a sua base é formada apenas por 5 elementos, sendo eles treva, fogo, luz, vento e água, e para cada atributo há uma família que o domina, e todos eles são conhecidos como as 5 grandes famílias. E quanto à família dela, os Williams, eles também fazem parte das 5 grandes famílias, pois dominam a magia das trevas. Dito isso, ela começa a caçar por toda a biblioteca por algum livro de magia, mas se decepciona ao não encontrar nada. Nisso, ela se contenta com um livro que fala a respeito de plantas e suas funções medicinais, e passado algumas poucas horas, ela acaba se empolgando um pouco e lê vários livros diferentes de uma só vez. E após isso, ela segue para os exercícios físicos e faz quase morrendo, mas já no dia seguinte, Alicia nota sua força aumentando e os exercícios ficando cada vez mais fáceis de serem feitos. E ao passar mais uma semana, Alicia decide ir até Albert para cobrá-lo as aulas de espadachim, afinal agora ela já deve ter força suficiente para segurar a espada, como ele havia pedido. Ao se sentarem todos à mesa, o pai de Alicia estranha sua filha ter começado a acordar mais cedo, e então um dos irmãos pergunta onde ela tem ido durante o dia, e ela por sua vez decide ficar quieta em relação a isso. E quanto a Albert, ele diz que irá dar um tour com Paul pela academia de magia com a turma toda. E ao ver que o treinamento de espada ficará para depois, Alicia decide voltar aos estudos, até que de repente ela vê os seus irmãos pela janela com os outros personagens das diferentes rotas do jogo, incluindo o príncipe Duke. Porém, Alicia decide deixar essa questão do romance com o príncipe para a heroína, e dito isso, ela vai até o grupo de seus irmãos e pede para eles começarem logo com o treino de espadas. Nisso, Albert fica sem saber como continuar enrolando ela e opta por começar o treinamento sem ela mesma. Porém, Alicia rapidamente pega a espada dele e corta uma maçã que cai da árvore, porém ela faz isso com uma precisão tão grande que deixa todos impressionados. Nisso, se passa um ano desde que Albert concordou em treiná-la com a espada, e ao longo desse tempo, o príncipe Duke passou a visitá-los com uma certa frequência. Em uma dessas visitas, o príncipe a aborda pela primeira vez e pergunta o porquê dela querer tanto aprender a lutar com a espada. Nisso, ela omite que quer ser uma vilã e diz apenas que almeja ser uma excelente espadachim, e no meio dessa conversa deles, os dois são interrompidos por Albert, que nota que o príncipe tá indo demais na casa deles. Enquanto isso, Arnold faz uma reunião para falar sobre a piora repentina nas condições de vida da Vila Luana, e ao decorrer da conversa, Arnold é informado sobre o convite que Finn fez para a filha dele, e então ele demonstra preocupação em relação ao comportamento de sua filha nesse encontro, mas ao vê-lo tão preocupado com isso, Hudson lembra que a filha dele é uma donzela extremamente educada. E ao chegar o dia da visita, Finn leva Alicia até uma sala onde se encontram todos os outros filhos das 5 grandes famílias. E ao verem um mapa na mesa, Alicia se lembra que ela é condenada ao exílio em outro país lá para o final do jogo, e de repente o rei aparece por lá sem avisar nada e pergunta a opinião dela sobre o posicionamento do seu governo perante o cenário mundial. E ao ver isso, ela sente que está sendo testada, então Alicia confessa que Durks não pode ser considerado um bom país, devido à riqueza de todo o reino estar quase todo concentrado apenas na mão dos nobres, gerando uma desigualdade social muito pesada. Nisso, o rei pede para ela dar uma sugestão para melhorar essa desigualdade, então Alicia dá a ideia deles aproveitarem das minas de ouro do vizinho ao lado, o reino de Calvera, e para isso basta eles negociarem e fazerem trocas boas tanto para Durks quanto para Calvera, e assim eles poderão usar a nação apenas com o intuito de lucrarem. E após a reunião breve, o rei deixa a sala. Nisso, Smith repentinamente informa o rei sobre eles terem encontrado a Rosa Dourada. Enquanto isso, o príncipe Duke se encontra novamente com Alicia e lhe entrega um presente de aniversário atrasado. E voltando ao rei e aos outros, eles colocam a Rosa Dourada na mesa. Então o rei confirma que essa é a Rosa Dourada legítima, que foi encontrada por um padeiro que vive ali próximo. E segundo o homem, aquela Rosa Dourada nasceu na mesma época que a filha dele, e por isso ele resolveu guardá-la. E de acordo com as lendas, essa garota deve ser a santa, e que será responsável por unir as forças com o governante do reino para guiar o povo e salvar o mundo. E ao ouvir isso, Hudson lembra da Rosa Azul, que nasceu no jardim deles no dia do nascimento do príncipe Duke. Portanto, esses dois são o casal que devem salvar o reino de todo e qualquer perigo que surja. No entanto, o rei lembra a todos que qualquer mudança sempre vem acompanhada de sacrifícios. E ao se dirigir até Duke, Mel diz que já entregou um recado que ele pediu. Enquanto isso, Alicia termina seus estudos e decide ir ver a Vila Luana pessoalmente. Porém, ela se lembra que jamais conseguirá permissão para ir ao local. Então ela decide simplesmente ir escondida. E ao chegar na tal vila, ela já se depara com algumas pessoas
pessoas dormindo no chão de terra em meio ao frio, em uma situação verdadeiramente crítica. Em pouco tempo, ela é abordada por um dos moradores da vila. Ao prestar atenção nele, ela nota que o homem é cego, mas mesmo com essa limitação, ele consegue perceber que ela é de fora. Nisso, ele a chama para sua casa, para que eles possam conversar um pouco mais sobre a vinda dela, mas antes ela pergunta quem é ele. Então o homem se apresenta como Will, e diz saber que ela é uma pessoa da nobreza. Ao ouvir isso, Alicia fica surpresa, porém o Will diz que mesmo sem enxergar, ele ainda é capaz de detectar muita coisa apenas com a sua audição. Além disso, Will diz que já trabalhou muito com nobres à sua volta, portanto, isso também o ajudou a sacar que ela era da nobreza, e quanto à sua visão, Will relata que acabou a perdendo após confrontar uma pessoa importante, que além de lhe tirar a visão, ainda o jogou naquela vila pobre. E ao ouvir isso, Alicia pergunta o que ele disse para isso ter acontecido, e então ele relata ter dito para a pessoa irada que mesmo algo sendo mantido por muito tempo, isso não necessariamente torna essa tradição algo que se adequa à realidade em que eles vivem atualmente. Ao ouvir isso, Alicia se impressiona com a sabedoria de Will, e fica incrédula em descobrir que uma pessoa tão inteligente foi expulsa do palácio. Nisso, ela pergunta se ele tem raiva dos nobres, e ele afirma que guarda um pouco de rancor, porém Will acredita que esses atos serão reconhecidos algum dia. Dito isso, Will volta a perguntar o porquê dela estar naquela vila. Nisso, Alicia começa a falar com ele sobre todos os seus planos, porém ao passar-se algumas horas, ela decide se apressar e voltar para casa, mas garante que voltará mais vezes para eles conversarem. E passados-se 2 anos desse dia, Alicia continuou se aprimorando em todos os aspectos, e quanto ao Albert, ele finalmente completou 15 anos e seguiu para a academia de magia. Em algum dia aleatório, Eric chama Alicia para ir passear na cidade, então passa em uma loja de ervas medicinais gerenciada por um homem chamado Paul. E após voltarem do passeio, Alicia anuncia a todos que pretende se inscrever para o exame de qualificação para espadachim, mas ao ouvir isso, Henry começa a bater boca com ela, se colocando contra essa decisão de sua irmã, mas no fim, Alicia deixa o local correndo e afirma que jamais desistirá do seu sonho. E ao passar pelos corredores do castelo, ela ouve seu pai conversando com o irmão dela, dizendo que eles devem revelar logo a verdade para a garota. Nisso, Alicia entra na sala e manda eles falarem logo o que tiverem para falar, porém Arnold convence ela a esperar até seus 15 anos, quando ela entrar para a academia de magia, e só aí ele falará o que ela precisa saber. Enquanto isso, Alicia reclama em seu quarto por sentir que está sendo tratada como uma criança, então ela decide desabafar com Will, mas assim que coloca os pés na vila, ela se depara com uma cena de briga entre alguns homens que acaba envolvendo uma criança de tabela. Nisso, Will nota ela por ali de dia e a repreende, dizendo que já havia pedido para ela ir só à noite, e quanto a ela, Alicia se sente pressionada a ir ajudar o garoto, porém Will a lembra que ela também é uma criança e não poderá fazer nada para ajudá-lo, e após o caos passar, eles levam o garoto para a casa de Will. Nisso, ele nota que o garoto está mais ferido do que ele esperava, e ao refletir sobre a situação dela em comparação com a daquele garoto, Alicia se sente muito prestigiada, afinal a única diferença entre eles é apenas o local onde nasceram, porém isso já é o suficiente para definir o futuro dos dois para sempre. Nisso, ela começa a se sentir impotente por não conseguir fazer nada, e embora proteger não seja o papel da vilã, ela decide fazer algo a respeito, para ao menos não ficar atrás da heroína. E dito isso, ela volta na loja de ervas medicinais de Paul e pede por uma planta jócia. E feito isso, ela volta até o vilarejo e descobre que o garoto ferido já não corre mais risco de morte após o remédio, e quando ela retorna ao palácio, ela volta determinada a estudar ainda mais sobre magia, com o intuito de se tornar a maior vilã da história. E com aquele foco, ela acaba achando as estantes que contêm livros de magia, então começa a treinar uma magia de nível 1, que permite fazer objeto flutuar. E embora ela consiga utilizar a magia, a Alicia ainda é incapaz de controlar totalmente o objeto no ar, mas passado alguns dias, ela já consegue mover todas as prateleiras de livros da biblioteca ao mesmo tempo, e no meio dos estudos, Arnold a chama e informa que o rei quer conversar com ela, mas ao chegar até o local, ela nota que aquela não será uma simples conversa corriqueira, já que todos os líderes das 5 grandes famílias também estão presentes no local. Nisso, o rei começa perguntando se ela concorda com a forma como o governo daquele reino funciona. Nisso, ela se lembra do Gil e diz que o privilégio da nobreza sobre os outros é algo odioso, e além do mais, ela explica que qualquer um pode ser considerado um nobre, afinal, basta ter poder mágico, que por sua vez não tem relação nenhuma com a habilidade política. Portanto, ela acredita que há muitos cidadãos comuns hábeis e que estão em descrédito apenas por não ser da nobreza. Ao ouvir isso, o rei pergunta se ela tem a consciência de que está falando dela mesma, já que ela também é uma nobre, e ela por sua vez diz que sim, mas deixa claro que se manter naquele posto acima de outras pessoas mais talentosas do que ela é algo que ela considera deselegante. E após a reunião, ela acaba desmaiando no colo do príncipe Duque devido à exaustão, e assim que ela acorda, Duque se apressa para fazê-la tomar o remédio, mas ao ver que ela não consegue fazer isso, o príncipe coloca água em sua boca e passa o remédio para ela com um beijo. E na manhã seguinte, ao acordar, Alicia volta a pensar na heroína, e para conseguir investigá-la, ela decide se infiltrar na academia de magia, mas ao ficar perdida, Alicia nota que não poderá pedir informações, já que entrou num lugar escondida. Nisso, uma jovem a aborda e se apresenta como Liz Carter. E ao ouvir esse nome, Alicia fica confusa, já que nunca o ouviu antes. Então Liz diz que é uma plebeia, mas se coloca à disposição para guiá-la para onde ela quiser. Mas no meio do caminho, Alicia se despista dela e começa a explorar o prédio por conta própria, torcendo para que ninguém a descubra. Porém, algumas alunas começam a falar sobre ela entre si, e no fim de suas andanças pela academia, Alicia é descoberta e ouve um baita sermão de seu irmão, pois ela estava fazendo os cálculos que
que nem os alunos e os professores dali conseguiam. Nisso, ela volta a caminhar pelos corredores do local e ouve seu pai conversando com Joan, que diz a ele sobre a ameaça que Liz Carter representa, devido às habilidades da garota serem fora do normal. Portanto, ele acredita que há muita chance dela ser do tipo divergente, e de repente, Alice esbarra na porta e mostra que esteve ali ouvindo a conversa o tempo todo. Então, Joan decide apagar a memória dela, mas antes Alice promete que não falará nada do que ouviu ali, e assim ele decide deixá-la em paz. Nisso, Alice deixa o local e fica surpresa ao ver que a heroína já está chamando a atenção das 5 grandes famílias. Nisso, ela decide se apressar para não ficar para trás dela. Então, Alice começa a aperfeiçoar a sua magia de trevas, até que de repente, ela é interrompida pelo seu irmão, que a chama para tomar um chá com as visitas. Nisso, ela logo se depara com Liz, que fica surpresa ao descobrir que Alice era a irmã de Alan. Dito isso, eles se sentam para começar a reunião, onde será discutido coisas a respeito do festival escolar. E ao ouvir isso, Alice se lembra que é justamente nesse evento que Duke e Liz se aproximam mais no jogo. Nisso, ela deduz que essa seja uma excelente hora para dar uma de vilã e acabar com o clima entre os dois. Eu pensar um pouco, ela decide usar o fato dela ser plebeia para atacá-la, mas logo em seguida Alice nota que usar a diferença de classes deles contra a garota seria muita covardia. E ao vê-la pensando tanto, Liz deduz que Alice estaria pensando em forma de ajudá-los com o festival cultural, e diz que isso a deixa lisonjeada. Nisso, Alice nota que está causando uma boa impressão, o que não combina com uma vilã, porém, ela segue o jogo e dá a ideia de Liz se apresentar em um palco usando magias de diferentes elementos. Afinal, pela heroína ser uma garota humilde, ela certamente não aceitará fazer isso, mas para a surpresa dela, a heroína acaba aceitando essa ideia e pede para Alice subir no palco junto com ela. Porém, Alice demonstra não estar com o menor interesse de fazer isso, mas mesmo assim Liz fica insistindo e logo é contida por Duke. Mas nisso, Alice grita com Liz de maneira extremamente rude e diz que ela não deve ficar querendo se dar bem forçadamente, afinal, é tipo de pessoas que jamais ficarão amigas. Mas ao ouvir isso, Alan sugere que Alice tente conversar mais com Liz para ver se elas não irão se dar bem ou se entenderem. Porém, ao aceitar isso, Alice acaba ficando presa a tarde toda naquela reunião. E ao se cansar de responder as perguntas superficiais de Liz, ela usa sua magia repentinamente para pegar uma flor. E ao suporem que Alice possa ser uma divergente, o clima da sala muda totalmente entre eles. Então Alan pede para Alice voltar para o seu quarto e encerra aquela reunião imediatamente. Nisso, Liz vai até a garota e diz que ela não precisa se preocupar com nada. E após isso, Alice vai até o Will para conversar sobre o fato de usar magia mesmo sendo tão nova. Nisso, Will relata que já conheceu alguém parecido com ela e que com o tempo passou a dominar magia de nível 80, mas ao acabar perdendo a noção de seu poder, essa pessoa tentou usar magia de nível 100, então a mana dela saiu de controle e desde então essa pessoa passou a ser impossibilitada de usar magia. Enquanto conversam, Gil acorda repentinamente, então Alice tenta conversar com o garoto, porém ele vira a cara para ela. Nisso, Alice pensa no que dizer para soar como uma vilã, então ela sugere que ele morra ali agora, caso não esteja disposto a encarar os seus medos. E ao ouvir isso, Gil grita com ela e afirma que alguém da nobreza jamais será capaz de saber como ele se sente. Nisso, Alice diz que ele tá certo, afinal o mundo de ambos são totalmente diferentes, porém Alice deixa claro que está disposta a fazer a caridade de matá-lo, caso ele queira desistir de continuar vivo. E ao ver a morte diante dos seus olhos, o garoto tenta revidar jogando um travesseiro nela. Nisso, Alice nota que ele ainda tem um pingo de força de vontade e decide ajudá-la a deixar aquele lugar, pois em troca, ela usará a inteligência e habilidades dele ao seu favor, algo digno de uma verdadeira vilã. Enquanto isso, Arnold e os outros se reúnem para conversar sobre a divergência de Alice, pois ela tem chances de ser a Santa, porém Duke reafirma que a Santa é na verdade Liz. Mas em compensação a isso, Alice demonstra ser uma verdadeira prodígio na magia, e além de ter nascido em uma família nobre, diferente de Liz. E após a reunião é combinado que Alice deverá ter aulas para controlar sua mana, afinal, pessoas que a usam tão bem quando são jovens costumam perder o controle da mana mais facilmente. E ao voltar a se encontrar com Arnold, Alice descobre que a sua matrícula na academia de magia foi antecipada, portanto, ela poderá ir para a academia 2 anos antes do normal, com 13 anos. E passados esses 3 anos, então Alice é levada ao rei, já sendo capaz de usar magia de nível 80. Nisso, o rei promete matricular ela na academia, mas em troca, pede para ela vigiar a heroína. E ao ouvir aquele pedido repentino do rei, Alice fica confusa e pergunta o que exatamente ele quer dizer com aquilo. Nisso, o rei comenta sobre a lenda da Santa. Então Alice se lembra na hora da tal lenda, que fala a respeito de uma jovem mulher enviada por Deus que surgirá na Terra em algum momento, e ela, junto ao governante, guiará o reino de Durks a uma era de prosperidade. E ouvir os detalhes da lenda através de Alice, o rei nota que ela realmente conhece a lenda, e Alice, por sua vez, disfarça, dizendo que leu sobre a lenda em um livro. Afinal, ela na verdade ficou sabendo da lenda por ter jogado muito aquele jogo. E quanto ao rei, ele segue com o assunto que eles estavam tratando de início e diz que Liz Carter provavelmente é essa tal santa que a lenda fala, e como Alice já conhece ela, o rei pergunta mais sobre o que Alice achou de Liz. Nisso, Alice a descreve como uma pessoa leve e que aparenta ter sempre um campo florido em sua cabeça. E ao ouvir essa descrição de Alice, o rei pede para Juan se apressar em entregar a ela uma dissertação feita por Liz a respeito da Vila Loana, e nessas páginas ela descreve o local com uma visão muito fantasiosa. Portanto, o rei explica que se a garota assumir o papel de santa e se juntar ao governo do país, ela precisará ser capaz de tomar decisões realistas, e para que isso dê certo, ela pede para Alice guiar a santa, para que Liz crie maturidade suficiente para ocupar o seu cargo. E ouvir essa proposta, Alice
nota que tudo irá mudar repentinamente, pois ao invés de ser uma vilã, ela terá que se tornar uma pessoa bem mais generosa do que ela gostaria. E quanto ao Arnold, ele se coloca contra esse pedido do rei, pois acredita que ela não se dará bem com Liz, devido ao que ele já presenciou na academia. Porém, o rei explica que a santa é amada por todos à sua volta, chegando ao ponto de se tornar uma adoração irracional. Portanto, ninguém da academia poderá discordar de nada do que ela fale. E ao ouvir isso, Alice entende que por ser a protagonista, o roteiro acaba por dar essa imunidade para Liz. E além do mais, aquele que contraria ou critica a santa na frente dos seus seguidores mais fanáticos acaba por ser odiado e isolado de todo o grupo. Nisso, Arnold deixa claro que a sua filha pode dispensar essa tarefa, caso não queira aceitá-la, pois o fato de ela ter que corrigir a santa certamente fará com que as pessoas a odeiem, transformando ela numa vilã. Mas ao ouvir isso, Alice aceita a oferta ainda mais rápido e promete que se tornará a maior vilã de todos os tempos. E após isso, ela se encontra com Will, que logo critica essa decisão da realeza, pois para ele, ela não ganhará nada com aquela ideia absurda. Porém, Alice afirma que pediu algo em troca dessa tarefa. No caso, ela pediu para que Gil pudesse sair da Vila Luana e ir com ela para a academia, servindo como seu servo. Nisso, ela se lembra da reunião com o rei, onde ela explica sobre o dia em que conheceu Gil, um garoto de 6 anos na época, e que teve os seus pais assassinados. E além disso, o próprio garoto também estava perto da morte quando eles se conheceram, pois como ele era filho de criminosos, isso fazia com que ele fosse condenado para o resto da vida pelo crime de terceiros. E para Alicia, isso é algo injusto e idiota de ser feito, afinal a Vila Luana também possui indivíduos com talento sendo desperdiçado. Portanto, Alicia afirma que se eles também pudessem receber oportunidade e uma educação apropriada, eles certamente mostrariam excelentes resultados para o reino. E ao ouvir tudo isso, o rei se sente mais seguro com a sua escolha, pois acredita que ela é a pessoa ideal para a tarefa da qual foi designada. E voltando ao presente, Gil pergunta se ele realmente poderá deixar a vila. Nisso, Alicia diz que sim. No entanto, essa liberdade dele terá um porém. No caso, ele sairá dali para ser o servo dela. Ao ouvir isso, Gil fica confuso, pois ele acreditava que para ser o servo de um nobre seria necessário ele ter um certo status. Nisso, Alice explica que ele foi escolhido por ela, portanto, isso já é o suficiente. E quanto ao Will, ele fica surpreso em ouvir aquilo. Afinal, um morador da Vila Luana deixar aquele lugar é algo de fato impressionante e inesperado. Porém, Alicia deixa claro que está apenas começando seus grandes feitos. E além disso, ela informa que a santa está interessada naquela vila. Portanto, isso fará com que a vila se torne cada vez mais próspera com o tempo. Dito isso, Alicia também oferece um trabalho para o Will no palácio. No entanto, ele diz já ter aceitado a sua sentença, já que ele foi jogado naquela vila como um criminoso. E após esse breve diálogo com Will, Alicia decide voltar para casa, mas no caminho, ela encontra uma garota ferida e tenta ajudá-la com o auxílio de sua magia. Mas ao se lembrar de onde ela está, Alicia nota que acabou subestimando demais, afinal, para algumas coisas realmente não há solução. Mas ao vê-la perdendo as esperanças, Will a lembra sobre a grande vilã que ela quer ser, e isso a faz voltar a se manter firme no seu objetivo. Nisso, Alicia utiliza um seus feitiços na garota, mas com a sua potência ao máximo, e no fim ela consegue salvar a menina, mesmo precisando sacrificar a perna dela. No entanto, a garota agradece por ter vindo em seu auxílio. E ao ouvir aquelas palavras de agradecimento, Alicia manda parar com aquilo. Afinal, ela não ajuda as pessoas por ser uma pessoa boa de coração, portanto, ela deixa claro que cobrará algo em troca daquela boa ação. Mas antes, ela pergunta o nome da garota, que logo se apresenta como Rebecca. Nisso, Alicia pede para a garota atuar como a sua informante particular a partir de então. Dito isso, Alicia se vira para os outros moradores e afirma que Rebecca é a personificação de um milagre, portanto, ela será a salvadora que guiará aquela vila rumo à prosperidade. Mas ao ouvir isso, Rebecca fica sem entender nada, então Alicia diz que ela será a porta-voz daquela vila a partir de agora, e assim Rebecca lhe contará tudo a respeito da Vila Luana, pois como Alicia se tornará a guia da santa, ela precisa estar por dentro de tudo a respeito da Vila Luana. Nisso, Gil pergunta se ela realmente acredita que pode mudar aquele lugar, e Alicia por sua vez explica que irá apenas ficar de fora mexendo alguns pauzinhos para orientá-los, pois no fim, quem deve transformar a vila são os próprios moradores dali. E quanto ao Will, ele diz que ainda pretende continuar naquela vila, ainda mais agora que ele ouviu o plano dela, afinal, ele quer poder estar ali para ver pessoalmente essa mudança acontecendo do começo ao fim. E após deixar a vila pela primeira vez, Gil fica impressionado com o quão diferente é o mundo real, e isso faz acreditar que ele tenha cometido um pecado muito grave para ter nascido naquela vila. Porém, Alice e o manda começar a dar mais valor para si mesmo. Dito isso, eles finalmente chegam ao Castelo Williams. Então, Arnold pergunta novamente para Alicia se ela não está arrependida de sua decisão. Porém, Alicia se mantém firme em relação a isso e garante que tomou a decisão correta. Ao conversar um pouco mais com seu pai, Alicia se lembra que assim que ela se matriculasse na academia, Arnold iria dizer o porquê ela não pôde participar do teste de espadachim quando era criança. Nisso, Arnold simplesmente diz que ela era habilidosa demais para aquilo. E ao ouvir essa justificativa, Alicia decide encarar isso como um elogio. E ao caminhar pelos corredores do castelo com Gil, os funcionários ao redor comentam sobre o servo plebeu que Alicia arranjou para si, mas com um certo tom de desprezo. E seguindo adiante, Alicia é abordada por 3 garotas que começam a pegar no cabelo dela enquanto a comparam com os irmãos de Alicia. Nisso, ela dá um leve tapa na mão da garota que a toca e diz que elas estão sendo um tanto desrespeitosas a ponto de deixá-la enojada. E no meio da confusão, Liz aparece por lá e diz que estava ansiosa para se encontrar com Alicia. Nisso, as outras garotas informam Liz sobre o jeito desrespeitoso que Alicia as tratou. Porém, Alicia afirma que não costuma dar liberdade para as pessoas que nem conhecem direito. Mas mesmo ela tendo essa justificativa, Liz
diz que ela não deve machucar pessoas dessa forma, portanto, Liz pede para Alicia se desculpar com as garotas que ela magoou, mas ao ouvir isso, Alicia se recusa e simplesmente deixa o local. Então Gil pergunta se ela realmente pretende caçar briga na frente de tantas pessoas assim, afinal, isso pode manchar seriamente a reputação dela. No entanto, Alicia explica que esse cenário foi um ambiente perfeito para que ela pudesse espalhar toda a sua imagem de vilã, portanto, a escolha tomaram um rumo excelente, diferente do que Gil estava imaginando. Ao descobrir como a sua superior pensa, Gil nota que ele precisará se atualizar mais sobre ela, e no meio da conversa, Alicia é transportada para Duque através de uma magia lançada pelo mesmo. Nisso ele pergunta o porquê dela não ter recusado o pedido do rei, e ao ouvir isso, Alicia deduz que o príncipe esteja suspeitando da proximidade dela com Liz, já que ela é a vilã da história. Nisso, Alicia responde que aceitou a tarefa do rei para poder dizer o que bem entender para a Santa, e como essa é uma tarefa passada a ela pelo próprio rei, Alicia acredita que poderá exercer a sua vilania sem nenhuma punição. E ao ouvir isso, o príncipe Duque leva a mão no colar do pescoço dela, então Alicia deduz que ele vai arrancar o colar à força, mas ao invés de fazer isso, o Duque na verdade beija o colar e diz estar feliz em ver que ela ainda usa o presente que ele deu a ela. E ao ver a garota vermelha com aquele gesto, o Duque a zomba, dizendo que ela não conseguirá exercer nenhuma vilania sendo tão fofo assim. E isso, Alicia o empurra e sai correndo, dizendo que ele está sendo muito deselegante. Após isso, ela nota Liz e os outros tomando chá e decide fazer alguma vilanice por ali, como forma de compensar a vergonha que acabou de passar com o Duque. Nisso, ela começa falando sobre os ideais de Liz, que critica fortemente a desigualdade que reina naquele mundo. Portanto, uma de suas ideias é derrubar a barreira que isola Vila Luana do resto do mundo. Mas ao ouvir tudo que a garota tem a dizer, Alicia desdenha dela e diz que as propostas de Liz são ingênuas e irreais, pois acabar com a barreira de Luana sem um planejamento prévio irá libertar os criminosos que vivem no local. E além do mais, Alicia os lembra que os ressentimentos dos moradores pela opressão que sofreram até então não irá desaparecer do nada. E ao ouvirem ela criticando a Santa tão pesadamente, as pessoas ao redor começam a se irritar com ela, e Alicia, por sua vez, diz que eles estão apenas idolatrando a Santa cegamente. E fora isso, para ela, a desigualdade entre as pessoas é algo benéfico, pois é ela quem faz as pessoas serem competitivas e quererem melhorar cada vez mais. Além do mais, Alicia acredita que também é injusto que as pessoas sejam impedidas de evoluir apenas para manter a igualdade entre todos. E ao ouvir tudo que a Alicia tinha a dizer, Liz concorda com ela em parte, mas ainda assim ela decide continuar persistindo no que considera o ideal para todos. E após demonstrar toda a sua vilania, contrariando a Santa, Alicia segue adiante, passando por um corredor lotado de pessoas. Nisso, todos a criticam por ter contrariado Liz, a considerando uma garota terrível. E ao ouvir todos aqueles comentários negativos ao seu respeito, Alicia nota que a sua fama de vilã está crescendo muito, ao ponto até mesmo de inquietar aquela escola que de início era tão tranquila. Enquanto isso, Gil fica incomodado ao ver que todos estão apenas do lado da Liz Carter e não da sua mestre. Além do mais, o garoto nota que a Santa apenas reúne seus adoradores para tomar chá e bater um papo superficial, algo que para ele é nem um pouco relevante. E quanto a Alicia, ela explica que a sua má fama continuará crescendo cada vez mais, até chegar o momento em que ela será considerada uma super vilã por todos à sua volta, que no caso é o seu objetivo final. Dito isso, ela decide mudar de assunto e chama Gil para eles irem logo para casa, afinal, ela ainda pretende retornar para Vila Luana ainda naquela noite, portanto, deve finalizar a sua lição e estudar um pouco mais antes de fazer isso. E ao ir até a Vila Luana, a Alicia pede para Rebecca dar o seu relatório a respeito da opinião dos moradores da vila. Nisso, a garota informa que o relatório saiu como elas já imaginavam, afinal, os sentimentos negativos dos moradores são a maioria, e os moradores mais violentos afirmam que se deixarem o local, eles certamente irão roubar e saquear e causar problemas para as outras novas nações conhecerem. E ouvir que ela realmente foi até os moradores mais violentos fazer aquela pesquisa, a Alicia pede para a garota priorizar a sua segurança. Afinal, com o estado atual de sua perna, Rebecca não conseguirá fugir caso a situação saia de controle. Mas ao ouvir isso, Rebecca tranquiliza e a lembra que todos sabem que ela é uma serva da Alicia, portanto, ninguém se atreverá a fazer nada contra ela. E ao ouvir aquilo, Alicia abre um sorriso de orelha a orelha, afinal isso significa que a sua imagem de vilã está cada vez mais consolidada. E quanto a Rebecca, ela dá continuidade ao seu relatório e diz que algumas pessoas nascidas naquela vila haviam desistido de sonhar, pois acreditavam que seria impossível mudar a realidade infernal que elas estão. Até que de repente, um homem do local sobreviveu a algo que muitos achavam ser impossível, e além disso, essa pessoa começou a tentar algo novo, e dessa forma, a história desse homem passou a inspirar outros moradores, que começaram a pensar que mesmo eles também podem mudar o seu futuro. E dito isso, a Rebecca afirma que não pretende hesitar em seu trabalho, afinal, será ela e os outros moradores daquela vila que serão responsáveis por mudar o local em que vivem. Dito isso, a Rebecca comenta com a Alicia sobre a tentativa dela de tentar apresentá-la ao povo como a salvadora da vila, e diz que ninguém acreditou nessa história mal contada. Nisso, a Alicia fica confusa, pois achava que esse seria o enredo que mais se encaixaria naquele contexto, enquanto a Rebecca, ela decide falar mais sério e pergunta se a Alicia realmente acredita que eles possam ser libertados. Nisso, a Alicia explica que graças ao interesse da Liz naquela vila, o interesse público pelo local também veio aumentado, mas mesmo assim eles ainda não estão ao ponto de discutir um plano concreto para ajudar a Vila Luana. E para complementar as falas dela, o Will explica que essa mudança não acontecerá da noite pro dia, portanto ela pede para Rebecca ser mais paciente em relação a isso. Então a garota concorda com ele. Em seguida, pede para Alicia lhe trazer algumas sementes de plantas para que ela possa plantar na vila.
vila, pois pode ser que elas consigam vingar lá. Mas ao vê-la pedindo algo pra ela, Alice aproveita esse momento para mostrar toda a sua vilania e diz que não dará nada de mão beijada pra ela, mas ao pensar um pouco mais, Alice fica curiosa para saber como tornar a vila mais autossustentável mudaria a mentalidade dos moradores dali. E quanto a Gil, ele sussurra para Rebecca, sugerindo que ela tente negociar com a vilã. Nisso, Rebecca sugere fazer um relatório a respeito da mudança que os moradores terão após o local ficar mais autossustentável. Em troca a isso, ela deverá lhe dar a semente. Nisso, Alice aceita a oferta, e no dia seguinte, Alice começa a escrever sobre a Vila Luana, então Henry fica em cima dela, vendo o que sua irmã mais nova está fazendo. Nisso, Alice nota que ele está mais afastado de Alan ultimamente, e Henry, por sua vez, confirma a dedução dela, dizendo que ele realmente está mantendo distância do seu irmão, pois desde a chegada de Liz, Alan não para de falar na Santa, e por falar nela, Henry comenta sobre o embate que Alice teve contra Liz naquele dia no jardim, e deixa claro que ele concorda muito mais com a Alice do que com a Santa, já que ele realmente acha Liz ingênua em suas colocações, e por conta disso, Henry também começou a não entender mais o Alan, que é um apoiador ferrenho da Santa, e após esse breve diálogo, eles são chamados para um chá com ela, e já no caminho, Alan pede para Alice tomar cuidado com o que irá falar, e ela por sua vez se lembra que esse chá não é um mero encontro sem propósito, mas sim um evento chamado Teste de Santidade, e a cada resposta correta nesse evento, o jogador acumulará pontos com a Santa. No entanto, Alice nota algo diferente, pois no jogo a vilã nunca é convidada para esses chás com a Santa, mas mesmo assim Alice decide seguir adiante para ver no que aquilo vai dar. E assim que chega no local marcado, Alice decide encarar aquilo como mais um teste de vilania, e então ela já chega soltando alguns comentários maldosos, dizendo a todos que ela não se dá nem um pouco bem com Liz, e no meio desse primeiro desentendimento entre os dois, o rei e o príncipe finalmente aparecem por lá. E durante a reunião, Alice nota que muitos acontecimentos da trama estão se desenrolando igual no jogo, com exceção do comportamento de Henry, que para ela está um tanto diferente. No entanto, ao ver o Duke sorrindo para ela, Alice nota que o personagem mais estranho de todos é o príncipe Duke, pois no jogo original ele sorri apenas para a heroína, coisa que não está acontecendo por ali. No caso, o príncipe deveria tratar a Alice apenas de forma fria, como acontece no enredo original, pois na verdade era esse desprezo do príncipe que fazia o ódio da vilã pela heroína aumentar mais ainda. Portanto, Alice estranha essa parte do jogo estar divergindo dessa maneira, e para ela, aquele teste de santidade com certeza tomará um rumo muito diferente do original. E no meio da reunião, o rei começa a falar e comenta com todos sobre a previsão que Alice tinha feito 3 anos atrás a respeito do colapso econômico que ocorreria no reino de Doran. Dito isso, o rei confirma que os acontecimentos desse reino vêm se desdobrando exatamente como Alice havia previsto. Nisso, Liz fica assustada com o que houve, pois achou que o seu plano de recuperação econômica estivesse dando certo, porém Alice explica que havia um desequilíbrio entre a capacidade produtiva e aquisitiva do reino. Portanto, Alice afirma que o plano de Liz era no máximo um paliativo para evitar que o reino se desgraçasse de vez, e quanto a Liz, ela sugere que eles proponham uma aliança com o reino de Doran, porém Alice se coloca contra essa ideia imediatamente, dizendo que eles não teriam nada a ganhar se aliando com o reino falido. E ao ouvir isso, o filho da família Evans pede para Alice propor algo também, ao invés de ficar apenas se colocando contra Liz. Nisso, Alice diz que eles podem aproveitar esse momento de fraqueza do reino Duran para anexá-los ao reino deles, impedindo que Laval, que possui relações um tanto complicadas com o reino Dux, faça isso antes deles. E ao ver que Alice pretende dominar Doran, Liz pergunta o que ela acha que as pessoas desse reino irão pensar disso. Porém, Alice deixa claro que desejar a felicidade de um reino vizinho é tolice, ainda mais se eles levarem em consideração que isso pode colocá-los em perigo. E por mais que ela concorde com Alice questiona se eles poderiam arrumar um outro jeito de lidar com aquela situação. Nisso, Alice afirma que se ela realmente deseja a felicidade do reino de Doran, Liz precisa usar mais a cabeça. Afinal, Doran não precisa de ajuda temporária de outro país, e sim de uma solução permanente e que envolva a geração de mais lucro para dentro do próprio país. Nisso, Liz se lembra que Doran é famoso por produzir batatas únicas, então ela tem a ideia de exportar essas batatas para as outras nações, mas fazendo algumas modificações para garantir que as pessoas comprem as batatas deles, e caso todo o reino de Doran se junte para produzir essas batatas, o lucro será multiplicado, e para Liz, essa é a melhor ideia possível para salvar aquela nação. E após o chá, Alice volta a caminhar pelos corredores, e nota na parede alguns quadros que retratam a família real, mas ao chegar em uma parte da parede, Alice nota um espaço em branco, como se estivesse faltando um quadro, então ela segue vendo os outros quadros, e ao ver um homem parecido com o Duke, Alice sente que já viu aquela pessoa em algum outro lugar. Nisso, o próprio Duke vai até ela e diz que aquele quadro que ela está vendo retrata o pai dele ao lado do seu tio, e ao vê-lo ali dando atenção para ela, Alice diz que ele deveria estar com Liz, mas logo ao dizer isso, ela deduz que ele esteja ali para impedir que Alice cometa alguma maldade. Porém, Duke diz que na verdade, ele só foi até ela por achar que ela estivesse perdida, afinal a saída não é por ali, e ao levar a garota embora, ela começa a notar cada vez mais que o sorriso dele para ela não é tão ruim assim. Então, em outro dia, Albert vai até Gil para conversar com ele, e nota que o garoto ficou um pouco áspero ao conversar com alguém que não seja a própria Alice. Nisso, Gil manda ele ficar fora disso, afinal, esse é um problema só dele. E ao ver o garoto tão exaltado por tão pouco, Albert sugere que ele esconda melhor os seus sentimentos, caso contrário, eles serão usados contra
Gil em algum momento. E além disso, Albert acredita que é melhor que a Alicia tenha um aliado que coloque limites nela, já que a garota sempre arruma briga com Liz apenas por odiá-la. Mas ouvir ele falando assim, Alicia deixa claro que não odeia Liz, afinal seu verdadeiro objetivo é apenas se tornar uma vilã. Portanto, contrariar pessoas boas como Liz é apenas uma parte dos seus planos. E ao ouvir esse absurdo dito por sua irmã, Albert começa a rir da cara dela, mas diz que ela está certa em ter escolhido Liz para contrariar, já que ela é tida como uma garota perfeita. E quanto ao Gil, ele sugere que Liz esteja usando algum tipo de magia para deixar todos aos seus pés. Porém, Albert afirma que seria impossível, afinal a magia de controle de mente dura apenas alguns minutos. Portanto, não existe nenhuma magia do tipo que seja permanente. Mas mesmo assim, Alicia não descarta essa possibilidade, afinal ela ainda não leu nada a respeito de magias ancestrais. E após isso, Alicia caminha pensativa, pois nota que muitas coisas do jogo original já estão mudando, mas no meio do seu caminho, Ellie e Gil são sequestrados por um grupo de homens misteriosos, e nisso Alicia nota que esse é outro acontecimento que não ocorre na trama do jogo original, afinal, lá a vilã nunca é sequestrada. E ao se ver naquela situação, Alicia diz que a vilã jamais deveria ser atacada. No entanto, um grupo de homens vai até ela ao ver que ela acordou e arrastam com ele e Gil todo surrado. Nisso, Alicia tenta se impor e manda os homens deixarem eles irem embora imediatamente, caso não queiram morrer. Dito isso, ela tenta usar a sua magia para estourar as cordas que prendem seus braços, mas ao tentar isso, ela é impossibilitada de usar magia. Então Alicia nota que aquele colar em seu pescoço é o responsável por estar reprimindo a sua mana. Nisso, um dos homens se sente confiante diante daquela situação e ironiza as falas anteriores de Alicia, quando ela disse que os mataria se eles não deixassem ela ir embora. E dito isso, o homem a agride, mostrando que é eles quem estão na vantagem agora. Ao ver isso, Gil se preocupa com a sua amiga, porém os homens reafirmam que são eles quem mandam por ali e sugerem que a Alicia tome cuidado com a sua forma de falar com eles. E quanto ao Gil, ele grita para a Alicia, passando a localização exata de onde eles estão. Nisso, um dos homens o chuta, mandando o garoto calar a boca. E quanto ao outro homem, ele sugere que eles se livrem do Gil o quanto antes, já que o garoto não trará nada de bom para eles. Mas ao ouvir isso, a Alicia chuta um dos sequestradores, o mandando direto pro chão. E feito isso, ela manda Gil fugir dali imediatamente, pois ela se assegurará de cuidar do resto do problema sozinha. Porém, o garoto se desculpa com ela e diz que os homens quebraram as pernas dele antecipadamente para evitar que ele tentasse fugir. E ao ouvir isso, a Alicia fica ainda mais irritada, e já os sequestradores eles decidem partir para cima dela em conjunto. Mas no meio da luta, a Alicia finalmente consegue se livrar das cordas e começa a enfrentar os sequestradores mais livremente com as duas facas que encontra pelo local, e promete que não deixará Gil morrer. Porém, o garoto nota que ela usou a parte não letal da faca contra o sujeito, evitando-o matar. Portanto, ele fica sem entender nada, e quanto a Alicia, ela continua acertando os inimigos de forma a não matá-los, e apenas os derruba acertando a perna deles com a parte de trás da faca. Nisso, Gil nota que na verdade, Alicia está apenas não tentando cruzar a linha, mesmo estando em uma situação perigosa. E seguindo adiante com a luta, Alicia enfrenta o último sequestrador, que por sua vez chama seus parceiros de covarde, já que eles não conseguiram fazer nada contra uma simples criança. Nisso, ele tenta golpeá-la com uma espada, porém Alicia a corta no meio com apenas um golpe. Então o sujeito fica espantado com aquela situação, acreditando estar alucinando, e ao se ver sem saída, ele vira de costas e começa a correr com medo. Porém, Alicia arremessa um pedaço de madeira nas pernas dele, o fazendo cair na hora. Em seguida, ela vai até ele e levanta sua faca, ameaçando matá-lo. Mas antes que ela pudesse atingi-lo, Alicia é interrompida por Liz, que a manda parar com aquilo, pois ela acredita que a garota já está indo longe demais. E ao notar Liz bloqueando os movimentos de seu corpo com a sua magia, Alicia fica levemente surpresa. E quanto a Liz, ela diz que a garota estava prestes a fazer algo terrível se ela não tivesse chegado para impedi-la. Enquanto isso, Gil grita da janela, alertando Liz que o inimigo ali é na verdade aquele homem caído no chão. Porém, Liz insiste em prender Alicia com a sua magia e diz que viu a garota atacando aquele homem do nada. Nisso, o sujeito se vê na vantagem e tira uma adaga extra que estava escondida ali, se preparando para atacá-la de frente. Mas no meio dessa confusão toda, o príncipe Duque aparece bem na hora para proteger a Alicia e deita o sequestrador na porrada. Nisso, os outros guardas começam a procurar pelos outros sequestradores para prendê-los. E quanto ao Duque, ele se desculpa com a Alicia por ter demorado tanto, e ela por sua vez diz que estava lutando apenas para salvar Gil. Caso contrário, ele teria sido morto pelos homens. Porém, Henry vai até o garoto e promete que ele ficará bem agora, pois ele estará sob os cuidados do reino. E ao ver o garoto bem, a Alicia fica aliviada. No entanto, o príncipe Duque nota ela com vários ferimentos pelo corpo e fica preocupado. Em seguida, o restante das pessoas vão ao local, incluindo os seguidores mais fiéis da Liz, que por sua vez acusa a Alicia de ter tentado matar um homem que já tinha se rendido. E ao ouvir essa acusação tão séria, Albert fica espantado e pergunta se isso realmente é verdade. Nisso, Gil explica que os homens foram hostis com eles primeiro, mas ainda assim Albert afirma que a atitude dela foi errada, afinal ela deveria conversar ao invés de recorrer à violência. Mas ao ouvir isso, Alicia lembra que Albert é um cavaleiro, portanto, ela afirma que ele também recorreria à violência caso a sua família fosse ferida. Nisso, Liz continua com essas palavras lindas na teoria, mas que não funcionam na prática, dizendo que a violência só gera mais ódio. E dito isso, Liz afirma que Duque só foi salvá-la porque ele acreditava na santa, que no caso é ela mesma. Porém, Duque se enfurece e diz que se não fosse por Alicia, Gil estaria morto. Portanto, ele não reconhece Liz como uma santa
já que ela não fez nada pra ajudar e só atrapalhou mais as coisas. Então ele fica puto jogando gelo pra cima dela, mas eles acabam se acalmando com o pedido do outro de verdinho, e após tudo se acalmar, Lee se dispõe a curar os ferimentos de Alicia, porém Duke diz que a garota será cuidada por ele. E nisso, Lee tenta se explicar novamente, dizendo que não sabia da seriedade da situação, e muito menos que a Alicia corria risco de morte. Sem brincadeira alguma, essa Sanda é uma personagem nojenta que tá me dando raiva. Ela simplesmente chega, paralisa a garota, quase mata ela e ainda fica culpando por atacar um cara indefeso. Ódio só gera mais ódio. O cara quase que mata ela 3 vezes, mas não, tem que passar a mão. Eu tô começando a sentir que a Liz faz parte dos direitos humanos, sabia? E ao ouvir isso, Alicia diz que acredita em Liz, afinal ela realmente não aceitaria ver ninguém morrendo. No entanto, Alicia manda prestar mais atenção para não fazê-la correr risco novamente, pois se algo assim acontecer, Alicia promete empunhar a sua espada para matar. E ao ouvir isso, a Santa tenta contra-argumentar de novo, porém Eric sugere que Liz não perca o seu tempo, afinal Alicia ainda não está pronta para entender aquelas coisas. Nisso, Duke nota que todos os assuntos foram tratados, então ele pega Alicia no colo e se separa dos outros. E já no caminho, a garota começa a resmungar e diz que o príncipe está sendo muito super protetor com ela, porém Duke pede para Alicia não fazer nada que coloque a sua vida em risco. Então ao ouvir isso, Alicia começa a desconfiar que o príncipe sinta alguma coisa por ela, e em meu abraço caloroso do príncipe ela acaba apagando e logo acorda em seguida deitada na cama ao lado de Duke, que tá sem camisa. Nisso Alicia toma um susto e começa a pensar no que fazer, e o seu lado perverso manda seduzir o príncipe e ultrapassar a heroína, e já o lado do bem manda ela não fazer isso, pois brincar com o sentimento do príncipe é algo errado a se fazer. Nisso o lado maligno e o lado bom dela começam a brigar entre si, disputando para ver quem irá influenciar na decisão de Alicia, mas o lado mal tá muito mais sensato, pois uma vilã pura e recatada talvez não seja a melhor da decisão. Então no fim ela decide se retirar do local e pensar em outra estratégia, mas antes que ela pudesse deixar o local, Duke acorda e começa a aproximar dela para colocar o colar no pescoço da garota, aquele que ela havia perdido, mas no meio disso tudo, ele tenta beijá-la, porém interrompido por Gil chegando no quarto. Nisso ela ataca o garoto longe. Nisso o garoto diz a ela que ficou preocupado com o fato dela nunca acordar, porém Alicia diz que ele deve se preocupar mais consigo mesmo, já que os ferimentos dele eram muito mais graves. No entanto, Gil informa que já foi curado por Henry, assim como ela e o Duke, que também foram curados pelo irmão dela. Dito isso, ele entrega o dente dela, que a garota deixou cair durante a luta que teve com o sequestrador. E embora ela pudesse colocá-lo num lugar com magia, Alicia nota que isso dará muito trabalho, portanto ela decide deixar isso pra lá. Então Gil pede para ficar com um dente para ele, pois de acordo com as suas crenças, os dentes guardam as lembranças de seus portadores, portanto ele pretende se lembrar para sempre daquele dia, pois se sentiu um completo inútil por não ter conseguido fazer nada para ajudar. Porém Alicia lembra que os sequestradores estavam apenas atrás dela, portanto ele acabou sendo envolvido naquela situação por acidente. Mas mesmo assim o garoto diz que quer ficar mais forte, pois só assim ele poderá protegê-la. Ao ouvir isso, Alicia o permite ficar com o dente dela, e em seguida ela comenta sobre o incidente com seu irmão e pergunta quem estava por trás disso tudo. Nisso Henry diz que o responsável era um aluno da academia e membro da família Johnson, no caso Neil, mas ao ouvir esse nome Alicia diz que não conhece o garoto. Então Henry explica que Neil é um dos fiéis seguidores calorosos da Liz. Nisso Alicia decide fazer algo a respeito para não deixar esse incidente sair barato, porém ela descobre que Duke já se encarregou de punir a família do garoto, então ela nota que não precisará fazer mais nada a respeito. No entanto, Duke acredita que o seu pai esteja envolvido nesse incidente também, então Alicia nota que essa seria realmente a chance perfeita para o rei testar a Santa, e quanto ao Duke, ele acredita que seu pai teve a intenção de fazer Liz amadurecer, fazendo-ela resolver aquela situação envolvendo o sequestro da Alicia, e dito isso, Duke se desculpa com ela e diz que seu pai só pensa na Santa e só tem ela na cabeça, ao ponto de não medir as suas ações. E quanto ao Gil, ele pergunta ao príncipe se ele irá realmente se casar com Liz, pois seguindo a lógica, esse seria o final feliz que todos estão esperando. E ouvir isso, Duke corrige o garoto, dizendo que não tem a menor intenção de se casar com Liz, afinal, ele já está decidindo o final feliz que ele mesmo quer fazer. Nisso, Gil se desculpa com o príncipe, pois ele acreditava que Duke estivesse planejando se casar com Liz, mesmo dando em cima de Alicia, mas agora que ele descobriu que o príncipe nunca teve essa intenção, Gil o enxerga com outros olhos agora. Ao dizer isso, o garoto começa a se preocupar, acreditando que será punido por ter sido insolente com ele, porém Duke tranquiliza, afinal, tanto ele quanto Gil partilham do mesmo objetivo, que é proteger Alicia, e quanto a ela fica sem saber o que fazer ouvindo aquilo e vai diretamente para a biblioteca, pois acredita que precisará estudar mais para não passar novamente por uma situação como aquela. Mas ao tentar avançar a sua magia de nível 80, Alicia acaba se decepcionando, já que não consegue mais evoluir, porém Gil a lembra que ela já está muito forte para a sua idade, e além do mais, ele sugere que a garota tenha um pouco mais de paciência. Nisso, ela lembra que uma vilã não pode ficar satisfeita nunca, porém no meio da conversa ela é chamada para a sala do seu pai, e lá ele pede para ela não vigiar mais a Santa, porém Alicia bate de frente diante daquela decisão e pede para ele reconsiderar, porém o seu pai diz que não quer mais colocá-la em risco por conta dessa missão, mas Alicia segue insistindo, até que então ele acaba cedendo, mas impõe uma condição. No caso, Alicia precisará dominar magias de nível 90, e ao ouvir isso ela entende na
hora a estratégia dele de fazê-la desistir. Porém, Alicia segue adiante e aceita o desafio dele, se preparando para ir cultivar as portas fechadas. E após passar um mês do isolamento de Alicia para estudar, Gil a observa de longe, até que de repente, uma das empregadas vai ao local com o café da manhã dela. Então, ela joga a cesta com comida para o outro lado da barreira mágica, pois a própria Alicia ordenou que ninguém se aproximasse para evitar ser atrapalhada. Nisso, a empregada interpreta isso como algo triste, já que ela estava isolada de todos. E quanto a Gil, ele segue para o refeitório e se serve com um simples ovo frito, até que então, um dos funcionários nota ele comendo algo muito simples e o lembra que ele pode pegar o mesmo que a Alicia. Porém, Gil explica que quer comer algo mais rápido mesmo, pois ele precisará voltar para a biblioteca rapidamente. Porém, ao ficarem com pena do garoto, os funcionários colocam mais comida no prato dele. Nisso, Gil se sente o aldeão mais prestigiado da Vila Luana, já que por lá todos são muito pobres e jamais conseguiriam comer uma refeição tão rica. Nisso, Gil se sente forçada a atender às expectativas de Alicia com muito mais empenho. E após a refeição, ele vai para a biblioteca, ainda mais determinado com os estudos, e diz para si mesmo que não deixará ninguém colocar os limites em suas ambições, apenas por ele ser plebeu. Mas no meio dos estudos, Arnold vai até ele e lhe entrega a poção mágica diável, que no caso é a poção que lhe permitirá atravessar a barreira mágica e voltar de lá sempre que quiser. Ao receber aquela poção naquele contexto, Gil deduz que ele esteja o expulsando dali de forma educada, porém Arnold diz que não é nada disso. Afinal, como pai da Alicia, ele se sente muito grato pelos serviços que o garoto está prestando para sua filha. Ao começar a falar de Alicia, ele comenta um pouco mais sobre a infância dela e de como ela se destacava em relação às outras garotas, pois enquanto as amigas da mesma idade brincavam juntas, a Alicia era a única que escolhia se isolar para focar apenas nos seus estudos, até que de repente ela conheceu o Gil, que até o momento foi a única pessoa que a Alicia de fato criou um laço de amizade, e justamente por isso Arnold pede para que o garoto continue sendo amigo de sua filha. E ao ouvir ele falando assim, Gil nota que Arnold é um pai melhor do que ele imaginava, afinal, ele achava que Arnold fosse uma pessoa horrível, já que trancou a Alicia na casa anexada. Nisso, Arnold diz que a sua esposa também pensou a mesma coisa, pois ela acha um exagero prender a Alicia até ela alcançar o nível 90 de magia. No caso, ela considera isso como um abuso, o que a faz questionar se ele realmente considera ser um bom pai. E quanto a Arnold, ele explica que fez tudo isso com o intuito de fazê-la desistir de guiar a Santa. Porém, o tiro saiu pela culatra, afinal esse desafio só deixou ela mais determinada, o que a fez se isolar na casa anexada por vontade própria. E seguindo com a conversa, Arnold diz que o seu único objetivo era fazê-la desistir e voltar a ir à escola normalmente. Porém, Gil deixa claro que quando a Alicia diz que vai fazer algo, ela realmente faz. Portanto, ele aconselha Arnold a confiar mais em sua filha e deixar as coisas na mão dela. Porém, Arnold diz que não quer ver sua filha se envolvendo com Liz Carter. Afinal, estar com a Santa já colocou a vida dela em perigo anteriormente. Além do mais, Arnold percebeu uma certa mudança no comportamento de Albert desde que ele se tornou mais próximo da Santa. E por fim, Arnold diz que recebeu uma sugestão do próprio rei pedindo para ele conversar com Alicia a não guiar mais a Santa pela segurança da mesma. E por falarem muito na Santa, Gil pergunta se ele realmente acredita que ela salvará o reino, e Arnold diz que salvar o reino é realmente um termo muito vago e que não diz muita coisa, porém ele ainda assim acredita que eles terão alguma vantagem ao usá-la, pois Liz continua sendo uma maga excepcional em muitos aspectos, e assim que ela se formar, ela será colocada para trabalhar para o reino. Mas além dela, Arnold diz que o mesmo acontecerá com Alicia, afinal todos aqueles que possuem um talento acima da média são colocados para trabalhar pelo reino, e ele, como pai, diz que não poderá impedir esse futuro de sua filha, e justamente por isso, ele não poderá escolher ficar do lado dela para em todos os momentos. Dito isso, ele pergunta se o garoto considera um ser desprezível, e Gil diz que não, afinal, ele sabe que Alicia não se deixará ser usada como uma pobre menininha que não sabe dizer não, afinal de contas, é ela quem considera todo o reino fraco, pois para Alicia a supremacia da magia naquele reino é simplesmente ineficiente. Enquanto isso, Will e Rebecca seguem plantando na vila como Alicia havia lhe pedido, até que de repente, um ladrão rouba a colheita deles e sai correndo enquanto desdenha da situação. Mas no meio disso tudo, Nate aparece por lá e recupera a comida roubada. Nisso, Rebecca ela agradece pela ajuda, porém ele dá uma bronca nela, a mandando não sair correndo com a perna daquele jeito. E além do mais, Nate diz que por eles terem uma horta tão grande, eles certamente continuarão sendo alvo de ladrões. E ao ouvir isso, Rebecca diz que se ele se juntar à família deles, ele será de grande ajuda, pois além dele, as pessoas que andam com Nate também são fortes. E quanto a ele, Nate comenta sobre a promessa de Alice em libertar a vila e diz que aquilo é apenas um capricho de nobre. Portanto, ele acredita que a garota não colocará esse projeto pra frente e chama Rebecca e Will de tolos por acreditarem nela. Nisso, Rebecca diz que não vê a Alice dessa forma, mas ainda que ela os abandone, ela ainda assim já lhe deu muito ao ensiná-los a plantar sementes certas para crescer ali. E além disso, Rebecca diz que se fosse só para fazer caridade, Alice teria apenas dado a comida para eles e não teria ensinado eles a plantar. E agora, com esse conhecimento, eles precisam apenas do trabalho de suas mãos para se alimentarem, o que por si só já irá proporcionar uma vida muito melhor do que eles tinham antes. Enquanto isso, o rei conversa com o príncipe a respeito de sua intromissão na Vila Luana e diz que não está ali para repreendê-lo, mas sim para informá-lo sobre as propostas de Alicia para a vila, que por sinal ele considera mais eficiente do que os discursos emocionais de Liz. Afinal, Alicia pesquisou sobre a Vila Luana e expandiu ainda mais as formas de ajudar o local. E dito tudo isso, o rei sugere que Duke organize uma reforma oficial na Vila Luana, pois manter o lugar isolado de todos é apenas
apenas o desperdício de solo e de fontes de mana. E quanto ao príncipe, ele pede para o seu pai descansar mais um pouco, pois colocar mais esse problema como prioridade irá apenas deixá-lo mais exausto. Afinal, como rei, ele já possui uma gama de questões para lidar, como por exemplo inúmeros assuntos administrativos triviais que ocorrem entre as províncias. E dito tudo isso, o Duque se dispõe a cuidar desse assunto por seu pai. E passado meio ano desde que Alicia se isolou na casa anexa, Gil continua observando de longe para evitar incomodá-la. E enquanto reflete sobre Alicia, ele se lembra de quando ela havia lhe dito sobre a sua motivação para continuar treinando tanto. No caso, ela quer poder dizer que é melhor que Liz Carter. E ouvir sobre a motivação de sua irmã, Albert diz que ela está competindo com uma verdadeira prodígio. Afinal, Liz é capaz de invocar vários feitiços ao mesmo tempo, e que são difíceis de invocar até mesmo sozinhos. Portanto, ele afirma que competir com alguém desse nível é algo muito impensável normalmente. Mas ao mesmo tempo, Albert afirma que para mudar o mundo é necessário sair do senso comum. E ouvir isso, Gil se inspira a melhorar cada vez mais para conseguir acompanhar o ritmo de Alicia. Enquanto isso, o Duque vai até Henry perguntar por Alicia. E ao ouvirem isso, as garotas ao lado deduzem que o príncipe odeia Alicia e estaria perguntando se ela está ali apenas para ficar mais tranquilo. E ouvir as garotas falando aquelas atrocidades em relação à sua irmã, Henry encara as garotas com um semblante sério no rosto. Em seguida, os dois vão para um lugar isolado para conseguir conversar mais à vontade. E Duque, por sua vez, demonstra ele estar irritado com aquelas garotas, até que de repente, Curtis entra na sala pedindo para Duque ficar mais de boa, para preservar a paz e saúde da escola. E quanto a Henry, ele volta a estranhar as pessoas falando mal de sua irmã, e para piorar, sempre que ele tenta defender Alicia, as pessoas não acreditam nele, pois acham que Henry esteja apenas tentando limpar a barra da irmã dele. E quanto ao Curtis, ele deduz que esses boatos tenham começado depois que ela foi pega no quarto do príncipe Duque. E ao ouvir isso, Duque se lamenta por não ter consumado o ato de verdade, afinal, tendo feito algo ou não, as consequências daquela noite vieram do mesmo jeito. E de repente, Liz aparece para interromper a conversa e diz que fez um bolo para o príncipe, porém Duque diz que não tá afim de comer nada agora. E em seguida, ele deixa o local com um semblante sério no rosto. Então Liz fica triste com a reação dele, mas Hudson tenta confortá-la, dizendo que o príncipe apenas não deve estar afim de comer algo doce no momento. E quanto a Albert, ele sugere que o Duque ainda esteja irritado pelo que sua irmã fez, portanto, ele pede desculpas por isso, mas Liz diz que ele não precisa se preocupar com isso, afinal ela está disposta a trazer o sorriso do Duque de volta a qualquer custo. E quanto ao príncipe, ele continua ouvindo algumas garotas falando mal de Alice, o que o deixa irritado, porém ele segue seu caminho até que de repente o Duque se encontra com Finn, que sorri ao chamar aquela situação de interessante. Nisso, o Duque o questiona se ele estaria chamando aqueles boatos maldosos a respeito de Alice de interessante, porém Finn explica melhor, e diz que na verdade ele estava chamando aquelas garotas de interessantes, afinal elas odiavam Liz antigamente, ao ponto até mesmo de fazerem bullying com a garota, mas de repente, do dia pra noite, elas passaram a adorá-la, e ele fala que as pessoas realmente mudam bastante, mas ao ouvir isso, o Duque não pensa muito e segue seu caminho. Ao se encontrar com Mel, ele pede para ela reunir informações detalhadas sobre a Vila Luana, já que ele precisará reformá-la, e passados 2 anos desde então, Henry vai até Gil e lhe entrega 2 macaron, que no caso são os doces favoritos de Alicia, e por falarem nela, Henry se questiona até quando a sua irmã ficará presa em seus treinos, e quanto a Gil, ele estranha a demora dela, afinal ele imaginava que ela fosse conseguir completar a sua tarefa em uma velocidade sobre-humana, porém Henry lembra que ela está tentando atingir o nível 90, algo que não é tão fácil de conseguir, e vendo como ela tá focada, Gil se inspira a continuar estudando também, pois ele sabe que Alicia não irá desistir tão facilmente dos treinos, mas durante a conversa eles são interrompidos pela empregada, que vai até eles informá-los que Alicia finalmente terminou seu treinamento, e nisso o garoto sai correndo desesperado para ir ver ela. E ao chegar na casa, ele nota que a barreira não está mais lá, e ao abrir a porta, ele vê uma nova versão de Alicia, ainda mais bonita, saudando ele, falando que ele cresceu nesse tempo, dizendo que quase não o reconhece, e ele por sua vez fica todo coradinho, vendo a garota que ficou muito, mas muito bonita. E ao ver a Alicia 2.0 na sua frente, Gil fica sem saber o que falar, e quanto a ela, Alicia simplesmente pede para eles voltarem até a Vila Luana, como sempre fez, e no caminho Gil a questiona se não seria melhor ela ir para casa primeiramente, afinal todos não viam a hora de saber se ela está bem. No entanto, ela diz que está mais curiosa para ir ver como a vila está, e por isso não pode deixar esse assunto para depois. E quanto a Gil, ele se lembra que não há mais perigo de ir até a Vila Luana de dia, como antigamente, porém ele a questiona do porquê está com tanta pressa, e Alicia por sua vez apenas segue seu caminho, até que finalmente eles chegam até a vila, e assim que vê como o local ficou depois de 2 anos, Alicia fica impressionada. Nisso, Gil informa que Rebecca cuidou de tudo, e com a união de todos os moradores, eles conseguiram deixar a vila muito melhor do que antes, e de repente, Nate vai até eles, então Gil explica que aquele é o vigilante atual da vila, e quanto a ele, Nate diz que já ouviu falar muito sobre Alicia através de Rebecca, e por conta disso sabe que ela foi a principal responsável por iniciar o processo de mudança da vila, e com isso eles conseguiram passar o ano inteiro sem que nenhuma criança morresse de fome. Mas mesmo sendo grato ao que Alicia fez, Nate deixa claro que não confia nela, então Alicia diz que não entende, afinal, se ele já confiasse nela logo de cara, isso deixaria ela desconfiada também. Nisso, Nate diz que o fato dela aparecer ali depois de muito tempo o deixa apreensivo, portanto, ele pergunta qual é o real objetivo dela,
ela, pois ele acredita que ela esteja apenas usando a Rebecca e os outros como seus brinquedinhos de nobre. Nisso, Gil tenta entrar no meio da conversa para defendê-la, mas Alicia prontamente pede para Nate sacar a sua espada e mostrar as habilidades que ele tem, mas ao ouvir isso ele fica sem entender o porquê dela estar lhe pedindo algo do tipo. Então Alicia lembra que eles ainda não se conhecem direito, portanto, a melhor forma deles conseguirem fazer isso é descobrindo as habilidades que cada um possui. Porém, Nate ergue as mãos com um tom pacífico e diz que não pretende maltratar uma moça tão frágil como ela. Eu ouvir isso, Alicia entende essas palavras dele como uma forma de se acovardar, já que ele não teria tanta confiança assim em suas próprias habilidades. Nisso, Nate se sente subestimado e decide lutar com ela, assim como a garota está lhe pedindo, porém ele deixa claro que não vai se responsabilizar por nenhum dos machucados que ela terá após a luta. Enquanto isso, Rebecca nota um certo tumulto na vila e vai ver o que está acontecendo, mas ao chegar no local exato, ela nota Nate jogado no chão, fazendo todos deverem ficar espantados com a força de Alicia. Nisso, ela revela que só ganhou aquela luta porque é filha de um nobre. Afinal, por ela não precisar fazer nenhuma tarefa doméstica, ela pode ficar o dia todo treinando, caso queira. Além do mais, Alicia possui 3 exímios espadachins na família dela para treiná-la, portanto, ela acredita que se Nate tivesse as mesmas oportunidades que ela, o resultado daquela luta entre os dois poderia ter sido diferente. E ao ouvir isso, Nate entende aquilo como uma forma de se gabar. E quanto a ela, Alicia diz que ele deveria aproveitar a sua bondade e sugá-la até onde puder. E no meio disso tudo, Will aparece por lá, e assim que ouvir, Alicia corre para abraçá-lo. Então ela revela que conseguiu dominar a magia das trevas de nível 91. Nisso, Alicia começa a conjurar uma magia para demonstrar que de fato tem o domínio sobre ela. E enquanto ela conjura a magia, Gil nota que ela está utilizando a linguagem antiga do reino de Dax. E quanto a Will, ele pede para ela acessar a sua magia devido à sua imensa força, porém ela vai até as últimas consequências com aquilo. E por fim, Alicia revela que aquela magia lhe permite transplantar parte do seu corpo para uma outra pessoa. Então ela doa um dos seus olhos para o Will. Nisso ele começa a ficar desesperado por ela e pergunta se Alicia tem noção do que acabou de fazer. E ela então, com muita frieza, diz que apenas transplantou um dos seus olhos nele, mas Will diz que jamais pediria para que ela sacrificasse um dos seus olhos por ele. E embora ela já soubesse que ele pensaria assim, Alicia diz que gostaria de ver ele enxergando novamente, ainda que precisasse fazer algo tão extremo. Nisso, Will decide aproveitar um pouco mais dessa nova oportunidade de enxergar e vai até Gil para ver como o rosto do garoto é. E após isso, Alicia e Gil voltam para casa e no caminho ele pergunta se ela de fato se sente bem com aquilo. Nisso, Alicia diz que ainda precisará se acostumar com a dor de perder o olho. E quanto a Gil, ele a lembra que toda a família ficaram preocupados com aquela situação, principalmente o pai dela. E ao ouvir isso, Alicia nota que ele tem razão, afinal o pai dela sempre foi muito superprotetor e certamente ficará em choque ao descobrir que ela só tem um olho. E ao chegar até ele, Arnold tem um treco e cai seco no chão, mas em seguida ele se levanta e pergunta o que aconteceu para Alicia estar daquele jeito. E ela então informa que transplantou seu olho para uma pessoa por livre e espontânea vontade. E ao ouvir isso, Arnold fica ainda mais assustado tendo outro treco e volta a cair no chão. E assim que se recupera, Arnold a leva para conversar em sua sala e diz que não imaginaria que Alicia fosse tão longe assim. Nisso, Alicia admite que realmente não é uma boa nobre, afinal, ela prefere continuar vivendo pelos seus ideais e garante que não abrirá a mão disso. E quanto a Arnold, ele diz que não abrirá a mão de se preocupar com ela, pois independente do quanto ela ache isso chato, ele continua sendo seu pai. E além disso, ele cumpre com a sua palavra e deixa Alicia continuar guiando Liz Carter, já que agora ela provou que poderia dominar a magia das trevas de nível 90. E após isso, ela recebe um tapa-olho todo negro de Gil, que ao ver aquele novo acessório, Alicia nota que poderá usá-lo na academia para ficar cada vez mais parecida com a vilã. E assim que chega na academia, ela é surpreendida por uma das alunas, que demonstra uma hostilidade muito grande. Nisso, Alicia deduz que a garota seja uma devota ferrinha da santa, pois só isso poderia explicar a hostilidade dela. E quanto à garota, ela explica que o sentimento da rivalidade que Alicia tem com Liz Carter não é um sentimento mútuo, portanto, a garota sugere que Alicia aceite logo a sua irrelevância antes que passe mais vergonha. E ao ver que ela vê dessa forma, Alicia pergunta o porquê disso. Então a garota diz que os vestimentas extravagantes dela dizem muito ao seu respeito, pois ela faz questão de se distanciar da santa até mesmo na forma que se veste. E quanto a Liz Carter, a garota descreve ela como uma pessoa pura e que enxerga as pessoas pelo que elas são, e não pela sua aparência. E embora Alicia note a beleza daquelas palavras, ela deixa claro que no mundo real a maioria das pessoas se julgam pela aparência, como por exemplo, a própria garota à sua frente, que a julgou pela forma dela se vestir. Nisso, Alicia rebate as ofensas da garota, insultando a forma desleixada dela de se vestir e de pentear o seu cabelo, falando até que ela tem pontas duplas. Até que de repente, Liz Carter vai até ela e ver o que tá acontecendo. Então Alicia simplesmente diz que começou a insultar a garota por ser muito perversa. Nisso, Liz diz que mesmo ela fazendo coisas erradas ao seu bel prazer, ela precisa ouvir os dois lados da história. Afinal, Liz não quer mais cometer os erros de 2 anos atrás, quando imobilizou a Alicia, quase a matando. Nisso, Liz Carter deduz que a Alicia tenha parado de ir à escola nessa mesma data, porque se sentiu magoada. Mas ao ouvir isso, a própria Alicia corrige e diz que jamais deixaria de ir à escola por um motivo desse. Afinal, ela não se sente tão rebaixada a ponto de precisar da pena de Liz. Porém, Liz diz que na verdade ela não está com pena, mas sim arrependida. Afinal, o seu objetivo é apenas salvar a todos, incluindo a Alicia. Além disso, Liz garante que tudo o que ela quer sempre se realizou até então. Portanto, ela garante que tudo continuará seguindo assim, e por isso
Liz pede para que Alicia confie nela, porém Alicia afirma que ela não tem como garantir que tudo sempre ficará bem, e além do mais, Alicia se dirige até Liz e cochicha abaixo para ela, dizendo que sabe que ela a odeia, pois há 2 anos naquele incidente, Liz imobilizou apenas ela, o que não faz sentido, afinal, ela poderia facilmente ter imobilizado o homem no chão também com seus poderes, e por conta disso, Alicia acredita seriamente que ela tivesse alguma intenção oculta por trás daquela forma estranha que agiu, e ela também aconselha Liz a parar de viver apenas nos discursos ideais e passar a tomar atitudes para colocá-los na prática, e assim conseguir o final feliz que ela tanto espera. Dito isso, Alicia deixa Liz para trás com um semblante de preocupação no rosto, mas antes que ela pudesse deixar o local, Jane chama a atenção dela e pergunta o que ela fez com a santa. Então Alicia diz que apenas demonstrou seu desprezo em ser salva por ela, e após isso, ao seguir com os estudos, o professor John analisa as capacidades de Alicia e informa que ela está apta a continuar com as aulas mais recentes. Nisso, John nota que a família Williams realmente possui tutores excelentes, capazes até mesmo de transformar um garoto de 11 anos em um prodígio, mas ao ouvir isso, Alicia o corrige, dizendo que tanto ela quanto Gil estudam por conta própria, e vendo todo o potencial do garoto, John se lamenta por Gil ser um plebeu, já que considera isso um desperdício de talento. E ao deixarem a sala, Gil pergunta para Alicia se realmente existe um limite até onde um plebeu consegue chegar. Nisso, Alicia explica que na situação atual, sim, afinal, os plebeus não possuem mana, além de serem privados de um bom nível de educação e de empregos decentes. E enquanto conversam sobre esse problema de hierarquia social, eles são interrompidos pelo príncipe Duque, que aparece em meio de uma magia e olha para ela, e ele começa a perguntar o que houve com o olho dela tocando ali, fazendo ela sentir dor, e assim ela nota que ele aparenta estar bravo com alguma coisa. Nisso ele se adianta e diz que ficou sabendo do transplante de olho que ela fez, então ele pergunta por que ela ter feito isso, porém Alicia diz que isso não é da conta dele, mas Duque insiste e a lembra que já está cuidando dela há tempos. Nisso Alicia continua rebatendo e diz que não pediu em nenhum momento para que ele cuidasse dela, então no calor do momento ela diz que não deve nada a ele, mas assim que diz isso, Alicia nota que acabou pegando pesado, pois ainda que essa frase tenha soado vilanesca, ela ainda assim acredita que pisar nos sentimentos de quem se importa com ela é algo extremamente errado. E após esse climão com o príncipe, Alicia segue para a aula normalmente, deixando todos ao seu redor sem entender nada. Nisso ele explica que foi transferida para aquela turma, portanto, eles estudarão junto a partir daquele dia, e para dar uma de vilã, Alicia afirma que as aulas dos anos anteriores estavam muito fáceis, mas na verdade ela sabe que precisou estudar muito para se atualizar, e quanto aos outros, eles acreditam na mentira dela, mas ao invés de interpretarem aquilo com bons olhos, eles a chamam de desagradável por desdenhar dos outros como se eles não fossem nada. E ao notar todos ofendidos com a garota, Liz tenta acalmar a situação, dizendo que Alicia realmente costuma falar de uma forma ríspida com todos à sua volta, mas ainda que esse seja o caso, ela pede para eles não a excluírem, pois fazer isso também é errado, de acordo com Liz. E ela então dá as boas-vindas para Alicia e diz estar feliz em ver que ela vai ser uma de seus colegas de turma. Nisso a aula segue até o horário do intervalo, então Liz chama Alicia para elas almoçarem juntas, mas tem o seu convite recusado. Além disso, Alicia deixa claro que não tem a menor intenção de ser amiga dela. Nisso, Lisa lembra do que havia lhe dito há um tempo, no caso, tudo que ela deseja sempre se torna realidade, e justamente por isso ela acredita que se tornará amiga de Alicia algum dia. E além do mais, ela explica que refletiu sobre alguns pensamentos um tanto arrogantes que ela tinha, pois ela acreditava que todos iriam gostar dela quando conversassem, e vendo isso atualmente, Liz entende que esse é um pensamento muito desrespeitoso, e dito isso, ela pede para poder recomeçar uma conversa com Alicia, para que assim elas possam de fato serem amigas. E ao ver essas coisas, Alicia fica levemente confusa, pois tinha certeza de que Liz a odiava, e nisso, Alicia começa a refletir mais sobre Liz, e nota que ela de fato é uma pessoa mais adequada para se estar com o príncipe. E Liz, por sua vez, nota a garota um tanto pensativa, e volta a chamar a atenção dela, mas Alicia insiste em recusar o convite, e diz novamente que não está afim de ter a amizade dela. E após esse breve encontro com Liz, Alicia vai a um local isolado com Gil para continuar refletindo sobre a heroína, e sente que se comparar a ela é uma loucura sem tamanho, afinal o papel dela é apenas ser uma vilã. E quanto ao Gil, ele a vê em mais um de seus momentos de dilema e indecisão, e inicia uma conversa com ela sobre esse assunto, e Alicia então se questiona se o príncipe Duque realmente é uma pessoa importante para ela, afinal, quando Alicia está perto dele, ela é incapaz de continuar agindo como a vilã que ela tanto quer, o que a deixa cada vez mais longe do seu objetivo. E ao ver isso, Gil sugere que ela tente dar um tempo dele, afinal, isso pode ajudá-la a entender melhor o que sente pelo Duque. Porém, Alicia diz que essa não é uma boa ideia, pois vai dar a entender que ela está fugindo dele, e isso não soaria nem um pouco vilanesco, pois para ela, fugir seria uma atitude muito vergonhosa. Além do mais, Alicia acredita que está longe de ser uma vilã ideal. Nisso, Gil pergunta se ela já pensou no que fará, mas ela diz que ainda não conseguiu concluir nada dessa situação. Mas mesmo sem ter nada em mente, Alicia se dirige até o príncipe e reforça suas falas anteriores, quando ela disse que não havia pedido ajuda dele para nada, mas ainda que ela não tenha pedido para ele resolver os seus problemas, Alicia o agradece por isso, pois saber que Duque realmente estava preocupado com ela a deixa muito contente. E dito isso, ela curva a cabeça e se desculpa por ter tratado ele daquela forma mais cedo. E embora ela se desculpe com ele, Alicia também dá uma bronca em Duque, dizendo que ele agiu errado ao presumir que ela saberia que ele queria ajudá-la. No caso, ele deveria ter sido mais claro com suas intenções desde o começo, afinal as pessoas não têm como adivinhar o que ele realmente quer. E além dessa bronca, ela ainda fala em alto e bom tom, pois se fosse ela deixaria
é bem claro que estava lhe protegendo, ele protegeria de perto com suas próprias mãos. E ela fala isso segurando no queixo do príncipe e dando aquela olhada matadora cara a cara pra se apaixonar. Então todo mundo fica chocado com isso. Mas vendo ela falando desse jeito, o príncipe Duque cai na gargalhada e promete que será mais direto daqui pra frente e não hesitará mais. Portanto, ele a manda ficar preparada também. E do outro lado da mesa, Liz observa essa interação saudável e descontraída dos dois, e então decide entrar no meio para interrompê-lo de forma proposital, antes de lançar um raio de inveja que emanou por toda a sala. E chegando o príncipe, ela o chama para tratar de um assunto aleatório com ela, mas ele obviamente não dá muita trela e simplesmente vai embora. Então, deixando o local, Alice entende exatamente o sentimento de ciúmes que Liz sentiu e diz que agora elas definitivamente podem se considerar rivais, ainda que seja apenas no amor. Porém, Alice deixa claro que quer rivalizar com ela em todo, incluindo suas habilidades, pois só assim ela poderá alcançar o seu objetivo final, que é se tornar a vilã que entrará para a história. Enquanto ela se vangloria do seu feito, Alice é interrompida por uma garota que pede para ela acompanhá-la até um local. Mas ao notar a garota um tanto estranha e ocultando algumas informações, Alice estranha aquela situação e se recusa a ir com ela. Dito isso, Alice vira de costas e diz que elas estão atrasadas para a próxima aula. E a garota, ao ficar sozinha, pega um item mágico falando que isso deve ser o suficiente, mas aquela assistente do príncipe também aparece com outro item. Então, em outro momento, ao ir até o chá da Santa, Alice anota seu irmão Albert encarando com raiva e cinicamente pergunta o porquê daquela cara. E ele então, antecipando um possível problema que a Alice poderia causar, pergunta o que ela tá fazendo ali. E já a Liz, diferente de Albert, ela não faz nenhuma pergunta para Alice e diz apenas que está feliz de vê-la no seu chá. Nisso, Alice informa que recebeu um convite anônimo para ir até lá, e ela desconfia que o convite tenha vindo de algum dos amigos da Santa. Então, uma garota ao fundo chama Alice de longe, dizendo que foi ela quem lhe enviou aquela carta. E assim que a vê, Alice se lembra de Jane e agradece o convite, perguntando se ela estaria a fim de falar sobre as aparências novamente. Mas ao invés disso, Jane revela que a chamou ali para explanar uma perseguição que Alice tem feito com a sua amiga, uma garota chamada Marika. No caso, aquela mesma garota suspeita que havia chamado Alice para um lugar misterioso. Nisso, ela nota que Marika e Jane estavam armando contra ela desde o início, pois ela havia instigado um ódio em Jane desde o dia em que elas tiveram aquela divergência, e para manter as suas aparências de vilã, ela decide aceitar o desafio das duas. E quanto a Jane, ela começa com seu discurso, dizendo que Alice inveja Liz, e por isso a distrata com certa frequência, mas como ela não chega nem aos pés de Liz, Jane afirma que Alice apenas acaba passando vergonha com essas atitudes, e por fim ela acabava descontando a sua frustração em Marika, a garota que está bem ao seu lado. E já se vendo no limite, Marika teria ido pedir um conselho para Jane com o intuito de resolver aquela situação da melhor forma possível, e no meio daquela falação toda, Alice interrompe as duas garotas e afirma que só conversou com Marika uma única vez, e por sinal, a garota nem mesmo lhe disse seu nome nessa breve conversa que tiveram. E ouvir isso, Jane segue com o teatro e diz que se fazer de inocente não irá ajudar Alice em nada, afinal, elas coletaram provas das agressões verbais que ela cometia contra Marika. Nisso, a garota mostra ao público um áudio editado da conversa que elas tiveram, e no meio do suposto áudio condenatório, é possível ouvir um som alto e repentino que faz as pessoas acharem que Alice tivesse batido em Marika. E assim que termina de ouvir o áudio, Liz tenta conversar com Alice e diz que ela não deve tratar Marika assim, pois mesmo sendo tímida, ela é uma garota muito bondosa. Mas ouvir esse elogio sendo direcionado para Marika, uma manipuladora, Alice desdenha do poder de julgamento da Liz e afirma que ela está totalmente enganada e não sabe reconhecer pessoas. E assim que ouvem ela confrontando a Santa mais uma vez, todos se colocam contrários a ela. Porém, uma aluna chamada Carol entra no meio da discussão para defender Alice. Nisso, Jane pede para a garota lhe apresentar qualquer prova que seja que contraponha o áudio de Marika. Então, uma outra aluna chamada Mel vai até elas com a prova cabal do que aconteceu. No caso, ela mostra a todos o áudio original sem os cortes e as manipulações de Jane e Marika. E ao ver que foram pegas, Marika se adianta e diz que Jane a obrigou a armar para cima de Alice. E Jane então tenta tirar o corpo fora, dizendo que estava apenas tentando punir Alice pelas vezes que ela foi grosseira com a Santa. E quanto a Liz, ela se desculpa por aquele ocorrido, pois ainda que ela não tenha pedido para Jane fazer nada em seu nome, ela se sente culpada. Mas Alice fala que se ela não foi envolvida com isso, então ela não tem que se desculpar. E assim a garota apenas sai dali e Mel vai atrás dela. E nisso Alice pergunta quem exatamente é aquela garota, afinal, se ela não soubesse que Jane e Marika iriam gravar aquela conversa para incriminá-la depois, não faria sentido Mel gravar também. Portanto, Alice fica curiosa quanto a isso. E quanto a Mel, ela começa dizendo ser a fã número 1 dela, pois o cabelo preto de Alice e a sua pele tão branca deixaram ela totalmente encantada, além também do jeito espinhoso dela de se comunicar. E para finalizar, Mel diz que também odeia Liz Carter, e principalmente o jeito prepotente dela de pensar que entende as pessoas melhor do que elas mesmas. E embora as pessoas costumem desprezar esse tipo de comportamento, quando isso vem da Santa Liz Carter, ao invés de se irritarem, eles viram seguidores dela, mesmo sem ela usar magia e nem nada do tipo contra eles. Portanto, Mel a chama de repugnante. E embora a maior parte das pessoas realmente apoiem a Santa, Mel revela que é assim um pequeno grupo de pessoas que discordam dela, mas resolvem ficar quietos para evitar ter problemas com os seguidores de Liz. E ao notar que a influência da Santa não tem efeito em todo mundo necessariamente, Alice fica pensativa sobre isso, até que de repente Mel volta a conversar com ela e ela lembra do dia em que a Alice começou um debate com Liz no Jardim das Rosas. E de repente, Duke também vai ao local e apresenta a Mel como a sua informante. E Mel, por sua vez, diz que a
sua magia de terra a permite fazer gravações e também ficar invisível. E ao ouvir isso, Jill finalmente entende como ela conseguiu gravar a conversa de Alice e Marika sem que elas soubessem. Nisso, Duke informa a Alicia que deixou a sua informante responsável por segui-la e protegê-la sempre que fosse necessário. Mas assim que ele teve aquela última conversa com a Alicia, Duke decidiu não ficar mais escondendo nada dela e por isso resolveu apresentá-la para Mel quanto antes. E ao ver que ele pretende ser mais aberto com ela, Alice interpreta aquilo com bons olhos. Afinal, ela sente que acabou ganhando mais um cúmplice. Mas no meio da conversa com o príncipe, ela fica levemente constrangida e decide deixar o local correndo, pois Jill acabou falando demais e deu a entender que ela gosta dele. E nisso, Alicia vai até a Vila Luana para visitar o Will, mas ao chegar no local, ela não o encontra. Então Rebecca revela que ele passou a trabalhar ainda mais duro pela vila depois que voltou a enxergar. E no meio da conversa, o Will finalmente aparece para ela e com poucas palavras ele acaba revelando ser o irmão mais velho do atual rei, falando que seu nome é Will Seeker. E ao ouvir essa revelação, Alicia se lembra na hora daquele retrato que viu na parede do castelo e agora descobre que o cara ao lado do rei Luke era na verdade o Will. E antes de falar mais sobre a chegada à Vila Luana, Will revela que ele foi o primogênito do rei do reinado anterior. Porém, a mãe dele faleceu pouco depois de seu nascimento. E enquanto os amigos de Will passavam o tempo dele com as suas mães, Will dedicava o seu tempo apenas aos estudos da magia, chegando ao nível 80 ainda aos 10 anos de idade. Mas mesmo sendo um prodígio, Will ainda sentia que precisava ficar mais forte, pois só assim ele será digno de se tornar o futuro líder do seu país. Dito isso, ele começa a conjurar uma magia de nível 100, o que deixa seu servente espantado, e durante o processo, Will acaba perdendo o controle da magia. Em consequência a isso, ele perde toda a sua mana de uma vez. E após um ano desse incidente, Luke finalmente nasceu, e mesmo ele sendo filho de uma mulher de baixa nobreza, o reino decidiu dar a ele o posto de herdeiro no lugar de Will, devido ao fato de ter perdido toda a sua mana. E passado mais alguns anos, Luke cresce e é coroado pelo reino, e nisso Will parabeniza com um tom de formalidade, o que deixa Luke levemente desconfortável, afinal os dois são irmãos. Mas ao ouvir isso, Will lembra que o seu dever é prestar apoio à sua majestade, independente de quem seja. Nisso, Luke afirma que não há ninguém mais sábio naquele reino do que o próprio Will. Portanto, ele entrega sua confiança total. E com o passar do tempo, Will seguia trabalhando normalmente no palácio, criando propostas que seriam aprovadas ou não pelo Luke posteriormente. Até que em determinado dia, Luke o chama para eles conversarem a respeito de um documento. E a proposta inclusa nele sugere que o reino divida o poder entre 5 grandes famílias. E para o Will, isso ajudará muito o desenvolvimento do país. Mas em contrapartida, Luke diz que não poderá aprovar aquela proposta, pois a divisão de poderes iria causar efeitos colaterais enormes para a nação. Segundo a mãe dele, como ele confia totalmente na mãe dele, Luke diz que não irá aprovar aquela proposta. Nisso, Will decide repensar a sugestão e deixá-la melhor. Mas ao ver ele insistindo naquilo, Luke grita com Will, dizendo que não irá aprovar essa ideia de forma alguma. E além disso, ele demonstra estar cansado de Will sempre dizer o que ele deve ou não fazer. Afinal, o rei ali não é ele. E após passar por isso, Will relata que essa foi a última vez que viu Luke. Afinal, pouco tempo depois, ele foi acusado de tramar o assassinato do garoto. E como consequência disso, Will foi condenado ao exílio imediato. E obviamente, Will rebate aquela falsa acusação, dizendo que não tem nada a ver com aquilo. Porém, isso não é o suficiente para os homens não levá-lo. Então, ele é descartado na Vila Luana, igual um pedaço de lixo. E nisso, os dois homens notam a chegada de mais um exilado na vila e perguntam o que ele fez para estar ali. Nisso, Will, já cego, se questiona de onde está a luz do local. E ao ver isso, os homens notam que além de ser exilado, Will também teve seus olhos arrancados. Portanto, eles assumem que Will tenha feito algo muito grave para ser largado nesse estado. Enquanto ouve a notícia, Jill se indigna e diz que eles foram injustos ao punirem ele por algo que não cometeu. E além do mais, Nate se questiona de como eles conseguiram se livrar do irmão do rei tão facilmente. Afinal, isso deveria ser motivo de alta repercussão. Porém, Will informa que o seu exílio não foi registrado. Em vez disso, o reino apenas declarou ele como morto, pois assim não haveria a chance de ninguém desconfiar de nada. No entanto, a única pessoa que sabe de toda a verdade é a mãe de Luke, pois foi ela quem planejou seu exílio. E ao ouvir isso, Alicia pergunta o porquê dela ter feito uma coisa dessas. Então Will diz que ela sempre mimou seu filho ao extremo, portanto, ela encarava Will como um estorvo, que estava no caminho de Luke e por isso planejou aquele chá de sumiço nele. E além de enganar toda a população, Will informa que ela fez o mesmo com o rei, dando a desculpa de que ele desapareceu. Nisso, Rebecca pergunta o porquê do rei nunca ter tentado procurar por ele, e Will então diz que provavelmente o rei também já desgostava dele na época, e por isso nunca pensou em fazer nada sobre o seu desaparecimento. E ao ver isso, Alicia se questiona se alguém tentou ir procurar por ele. Então Will sugere que os 3 nobres que trabalhavam com ele pudessem ter a vontade de procurá-lo, mas como eles foram exilados para o reino de Laval, eles acabaram não tendo essa oportunidade. E após contar todo o seu passado para eles, Will revela que pretende falar novamente com Luke, mas ao notar essa intenção dele, Nate se espanta. Afinal, um criminoso da Vila Luana dificilmente conseguirá ter acesso ao rei. Porém, Alicia lembra a todos eles que não há nenhum registro de tais crimes de Will, portanto, não há como ele ser visto como um criminoso pelo reino. E quanto ao próprio Will, ele diz estar disposto a contestar Luke pelo futuro da Vila Luana, pois, como Alicia disse, muitos dos exilados do local não são criminosos e por isso devem ser libertos. Porém, se ele conseguir falar com Luke, o Will deixa claro que irá primeiro lhe pedir desculpas, mas ao ouvir isso, Rebecca o questiona se ele realmente deve se desculpar com uma pessoa que nem mesmo foi atrás dele. Então Will a lembra que acabou ferindo o orgulho de Luke, já que ele era o rei legítimo, e por isso Will
quer se desculpar com ele, e no dia seguinte, Gil comenta com a Alicia a respeito da história do Will, dizendo que ela foi surpreendente, porém o garoto se questiona do porquê ele resolveu contá-la só agora. Nisso, Alicia deduz que o Will esteja enfrentando seu passado com o intuito de libertar a Vila Luana, e justamente por isso resolveu revelar a sua identidade. E durante a conversa, eles são interrompidos por um grupo de garotas que vão até a Alicia dizer que preferem ela no lugar da senhorita Liz. Afinal, elas acreditam que Liz é apenas uma plebeia que usou seu charme para entrar no conselho estudantil, porém ela não passa disso. Ao terminarem de falar de garota, deduzem que a Alicia também concorde com elas, mas ao ouvir isso, a Alicia manda elas pararem de colocar palavras em sua boca. Afinal, ela acredita que Liz entrou no conselho estudantil pelo talento dela. E ao ouvir isso, as garotas ficam sem entender nada, pois tinham certeza que a Alicia iria concordar com o que elas estavam dizendo. Então as garotas continuam falando mal de Liz, dizendo que ela é uma pessoa boazinha demais. Nisso, a Alicia sugere que as garotas façam essas reclamações para Liz pessoalmente, e elas não gostam nada disso e saem batendo pezinho. Enquanto isso, Jenny vai até Liz para se desculpar pelo que fez naquele outro dia. Porém, Liz deixa claro que é ela quem deve se desculpar, afinal, Jenny só fez aquilo para defender Liz. E antes de irem para o chá, Duke para o lado da garota e diz que se ela realmente quiser se redimir, basta ela ficar longe de Liz e nunca mais falar com ela. E de repente, Henry a chama para resolverem um problema que surgiu do nada. E nisso, Alice é levada até Liz, pois aquelas três garotas de antes que estavam tentando queimar a santa decidiram fazer uma reclamação, dizendo que Alice insultou a Liz, mas como elas não trouxeram nenhuma prova, Liz achou que seria de bom tom perguntar diretamente a Alice o que aconteceu. E nisso, uma das garotas entra no meio da discussão, dizendo que o testemunho delas já serve como prova, enquanto a Alice, ela diz que as garotas deveriam ter ao menos um áudio editado, caso realmente quisessem armar contra ela, pois não tem nada de emocionante ao ser confrontada apenas com mentiras lavadas. E ao ouvir isso, Liz entende que as garotas estavam armando para Alice novamente, e quanto a Finn, ele deixa claro que na verdade eram as três garotas que estavam insultando Liz, mas ao verem que a Alicia não entrou na onda delas, as garotas ficaram irritadas e resolveram fazer essa nova armação contra a Alicia. E ao notar que foram desmascaradas, as garotas começam a fazer cara de choro, então a Alicia ativa o seu modo vilã, dizendo que não adianta elas forçarem a empatia dele chorando, afinal, elas deveriam ter se preparado para as consequências de seus atos sujos e covardes. E no fim da bronca, Alicia chama as garotas de lixo, mas ao ouvir isso, Liz tira a razão dela, pois acredita que as garotas não merecem um insulto tão pesado, mesmo que tenham feito algo tão sujo. E ao ver Liz defendendo aquelas garotas, Alicia diz estar surpresa com o nível de inocência dela, afinal, Alicia afirma que jamais defenderia alguém que insultasse como Liz foi insultada, e quanto ao Eric, ele a interrompe e diz que Liz está apenas tentando proteger as garotas, pois a bondade dela a faz defender até mesmo os nobres que não têm uma afinidade com ela. E dito isso, ele conta da vez que Liz protegeu a todos quando um lobo selvagem invadiu a academia. Mas ao ouvir isso, Alicia se lembra que os lobos selvagens são monstros que não existem no reino de Dux, portanto, não tem como Liz ter enfrentado nenhum deles na academia. Dito isso, Alicia dá as costas para aquela discussão e vai embora. E quanto a Liz, ela usa algum tipo de magia nas três garotas de antes, mudando a opinião delas ao seu favor, e o Lourinho nota que elas estão se contradizendo totalmente do nada. Enquanto isso, Gil informa a Alicia que um lobo selvagem de fato esteve na academia, porém como isso aconteceu na mesma época que ela estava trancada no anexo, ela não conseguiu ver esse fenômeno pessoalmente. E ao notar a cara de espanto dela ao ouvir isso, Gil entende, mas afirma que isso realmente aconteceu, por mais estranho que a situação possa ser. Nisso, Alicia se lembra que esses monstros são do reino de Laval, portanto, ela acredita que eles tenham enviado os monstros para Dux, mas ao ouvir isso, Gil a lembra que o reino Laval tem relações diplomáticas com Dux, e por isso, não faz sentido que eles tenham os atacado. Então, Alicia deduz que eles apenas estivessem atrás de informações sobre a santa, pois se ela realmente for uma ameaça, como diz as lendas, faz sentido que eles atentem contra a vida dela. Nisso, Gil diz que ainda falta substância nessa teoria que ela acabou de criar, e quanto a Alicia, ela deixa esse assunto de lado e diz que irá focar apenas em ser uma vilã cada vez melhor, pois assim como Will, ela também quer tomar as suas decisões para continuar evoluindo. E durante a conversa, ela é levada para outro lugar por Duke, e ele pede para que ela deixe Will nas suas mãos. E ao ouvir isso, Alicia pergunta como ele sabe sobre seu tio, então Duke revela que já tentou ir à Vila Luana antes dela, e por isso Duke a manda parar de pensar nesses problemas, e ao invés disso, ele pede para ela pensar apenas nele. Nisso, Alicia se sente pressionada e vai embora do local dando uma cabeçada nele, dizendo que não deixará ninguém prendê-la. E ele nota que ela realmente é um pássaro que não vai ser engaiolado, falando que está ficando cada vez mais louco. E a garota, por sua vez, vai embora correndo e para numa pilastra toda vermelha, pensando que essa foi por muito pouco. E já durante uma das aulas corriqueiras, o professor aborda sobre uma doença chamada mal de Douten. Isso, Gil levanta a mão e já é encarado pelas outras alunas com desprezo, simplesmente por ele ser o servo da vilã da escola. E ao ouvir esses comentários, o professor manda as garotas guardarem suas opiniões para si, e quanto ao Gil, ele segue com toda a sua explicação e diz que o mal de Douten é uma doença que causa manchas vermelhas por todo o corpo, além de um aumento progressivo da fadiga. E após terminar de descrever tudo relacionado à doença, Gil vai para a biblioteca com Alicia, que por sua vez nota que o garoto está mais confiante. Nisso, Gil sabiamente diz que não dá para continuar se importando com aqueles comentários, já que eles irão continuar acontecendo de qualquer forma. E no meio da conversa, Duke aparece por lá para ver o que ela está fazendo. E ao notar toda a dedicação de Alicia aos estudos, ele a elogia, chamando-a de fofa. Mas nessa mesma hora, Liz passa pelo local e ouve tudo, e começa a se remoer de inveja da garota.
garota. E seguindo adiante com os estudos, a Alicia tenta encontrar alguma solução para o mal de Doten, mas ela se lembra que a má qualidade das águas do rio Digon, o que ocasiona a doença, se deve ao rápido desenvolvimento no reino Laval. E como o reino dela não tem nenhuma relação com o reino de Laval, a Alicia se vê sem condições de propor nada. E quanto ao Gil, ele comenta sobre um certo rumor que diz que há um antídoto para essa doença no reino de Laval. No caso, é uma erva medicinal rara chamada Mads. E quanto à Vila Luana, Gil explica que a falta de recursos médicos no local faz com que as pessoas acabem morrendo após contraírem a doença. E para piorar as coisas, a vila está próxima da margem do rio Digon, que no caso é a raiz da infecção. E ao notar que apenas o reino Laval possui esse antídoto, Alicia decide ir ao local para pegá-lo. E embora isso seja algo arriscado, Duke decide não fazer nada a respeito, pois acredita que privar a Alicia de fazer o que ela tem vontade seria errado, pois isso tiraria a personalidade dela, fazendo ela ser uma pessoa que não é. Portanto, Duke decide deixar ela voar livremente, pois ela fica mais linda assim. Enquanto isso, Alicia leva alguns livros para sua área de estudos, mas ao ver que esqueceu um livro em específico, Gil decide ir na biblioteca buscar para ela e diz que não há problemas em fazer essas coisas, já que ele é o servo da vilã. E ao ver ele a chamando desse jeito, Alicia sorri e diz que aceitará o favor dele, mas no caminho para a biblioteca, ele é abordado por Liz, que pede para falar com ele brevemente. E ela então chama o garoto para um grupo de estudos em que ela estará. E ao ouvir isso, ele fica sem entender nada, porém Liz diz que sabe as origens dele. No caso, ela tem ciência que Gil veio da Vila Luana e justamente por isso ela quer a companhia dele para saber mais sobre a vida dele nesse lugar. Nisso, Gil se lembra que ela realmente havia feito uma dissertação a respeito da pobre Vila Luana, portanto é natural que ela queira ouvir mais detalhes sobre esse assunto. E quanto a Liz, ela deixa claro que ainda não havia refletido muito sobre o assunto naquela época, e por isso acabou escrevendo baseado apenas em seus próprios ideais, o que por sua vez acabou deixando a dissertação dela muito pobre. Nisso, ela diz entender a crítica feita por Alicia na época, já que ela de fato fez um mau trabalho na ocasião. Dito isso, Liz implora para o garoto ajudá-la com mais informações da Vila Luana e sobre os seus habitantes. Nisso, Gil recusa a oferta dela, porém Liz usa algo no garoto, emanando uma aura, o deixando hipnotizado. E enquanto caminha na direção dele lentamente, Liz diz que ser um plebeu naquela escola atrai tentações negativas, pois ela mesma ficava isolada no começo, chegando até mesmo a ser maltratada pelos outros alunos. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, Liz relata que foi se aproximando aos poucos das pessoas, afinal, evitar elas não resolveria os seus problemas. E além disso, ela conseguiu transformar essas inimizades em amizade, o que acabou sendo melhor para todos no fim das contas. Dito isso, Liz pede para Gil fazer igual a essas pessoas e se tornar amigo dela também, pois dessa forma, ela poderá escrever uma dissertação melhor sobre a Vila Luana com base nas informações que ele passará para ela. E quanto ao Gil, ele vai aos poucos começando a cair nos encantos da santa, porém a conversa é interrompida por Duke, que entende na hora que há alguma coisa errada acontecendo. E ele então pergunta para Liz o que ela fez com o Gil, e ela tenta se fazer desentendida, dizendo que estava apenas conversando com o garoto. E Duke então pega Gil pelo braço e o leva para outro lugar, mas antes ele se vira para Liz e diz que a conversa dos dois acaba agora. Em seguida, ele leva o garoto de volta para Alicia, que ao vê-lo nota que Gil realmente estava demorando muito para voltar, e pergunta o que aconteceu no caminho. Nisso, Gil, ainda confuso, diz que não sabe dizer muito bem o que acabou de acontecer. E quanto ao Duke, ele explica que viu o garoto agindo estranho e por isso resolveu trazê-lo de volta. E Alicia sugere levar o garoto para casa, porém Gil deixa claro que não está passando mal e nem nada do tipo. Portanto, ele pode continuar com as suas atividades normalmente. E antes de partir, Duke alerta Alicia pedindo para ela ficar atenta com Liz. E ao ouvir isso, Gil se questiona sobre o que Duke quis dizer com aquilo, demonstrando não se lembrar do que aconteceu entre ele e Liz. Enquanto isso, Duke retorna para sua assistente e pergunta sobre a investigação dela em relação ao truque da santa. Porém, a garota diz que não está tendo muito sucesso nessa missão. E quanto à linguagem ancestral, ela diz que não consegue ler muito bem essa linguagem ainda, mas diz que estar disposta a continuar com as suas investigações por esse caminho. E voltando para Liz, ela se lembra do último contato que teve com o príncipe, e isso a deixa visivelmente irritada. E ela então usa novamente a sua magia, mas dessa vez, Liz assume o controle do corpo de Jane. E seguindo para Alicia, ela continua sobre os estudos a respeito do mal de Doten. E no processo, ela se lembra que há várias outras perguntas sem respostas em sua cabeça, como por exemplo, um incidente envolvendo o lobo na academia. Porém, Alicia afirma que todos esses assuntos só podem ser investigados estando no reino de Laval. E para poder se tornar a vilã que entrará para a história, ela sente que precisará descobrir mais sobre aquele mundo além do que o jogo lhe mostra. E ao notar que ela precisará ir para Laval, Alicia se lembra que só dá para fazer isso sendo condenada ao exílio. Nisso, o lado diabinho dela diz que ela só precisa cometer um crime grave, assim tudo estará resolvido. Porém, o lado anjo dela lembra que isso fará Alicia entrar para a história pelos seus crimes, e não por ela ser uma grande vilã. Enquanto ela pensa nessas coisas, Alicia é interrompida pelo grito de alguma aluna vindo do refeitório. Nisso, ela segue para o local e descobre que aquela comoção se iniciou com Jane, que cortou o cabelo de Carol do nada. E mesmo ela tendo começado aquela confusão sozinha, Jane coloca a culpa daquilo em Alicia, que fica sem entender o porquê da garota estar falando isso. Então, Jane
explica que Carol sempre olhava para Alicia com um olhar de admiração quando ela atacava Liz, e isso a fez ficar muito irritada, pois Jane é uma devota ferrenha da santa, e ver que Carol admira uma aberração como Alicia acabou fazendo ela perder a cabeça. E ao ver tudo isso, Alicia diz que tudo aquilo foi causado pelo ressentimento que Jane sentia por ela. Mas mesmo sabendo a causa dessa raiva, ela fica sem entender o porquê da garota agir com tamanha violência. Nisso, Jane diz que o fato da garota admirá-la já é o suficiente para validar toda a sua agressividade. Dito isso, Jane tenta atacar o caráter da Alicia, mostrando a todos que ela não se importa com o que Carol está passando, mesmo a garota considerando ela seu ídolo. Boa, a culpa é toda tua e a culpa é outra? Tá bom então. Nisso, Alicia explica que se Carol realmente enxerga como um modelo a ser seguido, ela não deve se importar com aquela humilhação. Afinal, faz parte de toda vilã ser odiada. E ao ouvir isso, Jane confirma ainda mais o seu ponto de vista de que Alicia não se importa com a sua fã, e por conta disso, ela atribui o sofrimento de Carol em Alicia. Porém, Carol finalmente se impõe e diz que a culpa daquela situação é exclusivamente de Jane, já que foi ela quem cortou o seu cabelo. E assim que Jane se vira para olhar a garota, ela vê Alicia no olhar de Carol, como se a garota tivesse copiado todos os trejeitos da vilã. Nisso, Jane perde o controle e tenta arremessar a tesoura na direção da garota, porém ela é interrompida por Alicia, que consegue paralisar e tirar a tesoura da mão dela a tempo. Em seguida, ela também corta seu cabelo para ficar no mesmo tamanho do da garota, e já em outro momento, Mel fica cheia de grude na Alicia e diz que aquele cabelo combinou muito com ela. Ao ver aquilo, Luke fica com ciúmes e manda sair de cima da Alicia. Enquanto isso, Finn e Cuts notam que o número de garotas com cabelos curtos aumentou muito nos últimos dias, tudo devido ao impacto causado pela Alicia. Ao verem aquelas garotas de cabelo curto, as devotas da santa mandam elas se afastarem dali, afinal aquela área é apenas para a santa e seus fiéis, e como as garotas passaram para o lado da Alicia, elas não podem mais frequentar os mesmos locais que a santa. Nisso, Curtis vai até as garotas para acalmá-las, dizendo que toda aquela tensão irá prejudicar a beleza delas. Portanto, ele chama as três para fazer companhia para ele. Enquanto isso, Jill e Alicia caminham pela escola. Então, Jill nota que muitas devotas da santa mudaram de opinião sobre Alicia ultimamente, e ela por sua vez deduz que isso tenha acontecido por conta do carisma do mal que ela esteve desenvolvendo desde o início. Mas logo ao dizer isso, ela afirma que está apenas brincando, afinal ela também não sabe o que fez as pessoas mudarem de opinião sobre ela tão drasticamente. E de repente, ela ouve uma discussão na sala. Ao chegar no local, Alicia vê três garotas jogando lama em Jane, então ela a defende, colocando as três alunas para correr. Nisso, Jane fica sem entender o motivo da defesa dela, afinal, ela atribui toda aquela desgraça a Alicia. Porém, Jill a lembra que ela só está colhendo o que ela plantou. E quanto a Alicia, ela nota a garota querendo chorar e a encoraja a fazer isso, pois é nessas horas que as pessoas costumam amadurecer. Dito isso, ela deixa o local e usa sua magia para abafar o som da sala, evitando que os outros alunos escutem Jane chorando. E quanto a Mel, ela continua suas investigações sobre a Liz e descobre algo que a deixa muito feliz consigo mesma a respeito da lenda da santa. E ao ver a Alicia com um semblante atento no rosto, Jill pergunta se ela está pensando em algo. Isso, ela diz que está pensando no papel dela em relação a Liz, afinal, isso é o que fará ela se tornar uma vilã respeitada. Enquanto eles conversam, Alicia é surpreendida por Mel, que já chega abraçando ela. Em seguida, Duke já chega puxando a garota para trás e manda ela falar logo o que eles estão fazendo ali. Então Mel obedece e diz que eles finalmente descobriram o segredo por trás do apoio à santa. No caso, Mel descobriu que existe uma magia de fascinação por trás de tudo aquilo, e essa é uma magia que apenas a santa é capaz de usar, o que a torna ainda mais difícil de ser pega. E ao ouvir o nome dessa magia, Alicia nota que realmente nunca tinha ouvido falar nela. Nisso, Duke informa que eles encontraram informação sobre essa magia em um livro velho e que usa a linguagem antiga, e de acordo com aquele livro, a magia de fascinação é um poder especial que apenas a santa possui, e isso faz com que todas as pessoas que tenham contato com ela sempre sintam uma imensa alegria ao se encontrarem com a santa. E embora ela possua esse poder em suas mãos, Duke acredita que ela vinha usar essa magia de forma inconsciente. E quanto às pessoas afetadas pela magia, Duke diz que elas não possuem mana e força de vontade suficiente para resistir a ela, e por isso acabam sendo domados pela santa. E ao ouvir isso, Jill se lembra do que rolou entre ele e Liz naquele momento e finalmente entende o porquê dele ter sentido uma certa empatia pela santa naquela hora. No caso, ele estava usando essa magia nele. Nisso, Duke explica que se ele se mantiver por perto da Alicia, Jill ficará livre do poder da santa, afinal eles possuem muita mana, o que faz com que a magia da fascinação não os atinja. Portanto, ele aconselha o garoto a não se aproximar dela sozinho. E quanto a Alicia, ela se lembra daquelas três garotas que estavam falando mal da Liz, e ela estranha isso, afinal as garotas não aparentam ter mana o suficiente para resistir a essa magia. Isso, Duke se lembra que as três realmente eram apoiadoras da santa antes da Alicia voltar à academia, mas com o retorno da Alicia, as três garotas começaram a odiar a santa também. No caso, elas mudaram muito repentinamente, o que soa muito estranho para quem vê de fora. E além dessas três garotas, Mel se lembra da Jane, que também era uma apoiadora fervorosa da santa, mas por acaso acabou envolvida naquela armação para incriminar a Alice. Em seguida, também agiu estranho cortar o cabelo de uma outra aluna, algo que ela nunca faria. Nisso, Duke deduz que a magia da santa tem afetado ela em um nível fora do comum, fazendo ela perder o controle por completo. Porém,
Porém, Alicia diz que na verdade foi a Liz que perdeu o controle de sua magia, pois passou a distribuir os efeitos da magia de fascinação de forma desigual para as pessoas, fazendo com que alguns de seus apoiadores quisessem protegê-la a todo custo, chegando até mesmo a recorrer à insanidade, como é o caso da Jenny. E ao ouvir esses contras a respeito da magia de fascinação, Jill pergunta se é possível pará-la, afinal, ele é uma magia usada de forma inconsciente, o que a torna mais difícil de ser controlada. Além do mais, Duke se lembra que o livro não fala sobre como parar a magia. Nisso, o irmão de Alice sugere que eles tentem convencer os apoiadores da Alice com a lógica, afinal, as palavras da Santa não fazem muito sentido se eles forem parar para pensar. Mas ao colocar o teste em prática, eles notam que todo mundo viraram as costas para ele, demonstrando que não estão dispostos nem a ouvi-los. Nisso, Alice lembra que as coisas não são tão fáceis assim, e quanto ao Duke, ele sugere amarrar os apoiadores da Santa até que o efeito da magia passe. Enquanto isso, os apoiadores de Liz comentam que Duke passou a questionar as palavras da Santa, dizendo que os discursos dela são cheios de furos. E além disso, eles também foram alertados a tomar cuidado com Liz, já que ela pode estar os enganando. E ao ver tudo isso, Liz deixa claro que não tá enganando ninguém, então os apoiadores dela continuam com seu apoio fervoroso à Santa, dizendo que acreditam na palavra dela. E além do mais, eles deduzem que Alice esteja espalhando esses boatos sobre ela com o intuito de manchar a sua reputação. Nisso, eles perguntam se ela deveria continuar insistindo em conversar com a Alice, porém Albert diz que não, pois o melhor que ela pode fazer é apenas manter distância. E no meio da conversa, Alice tenta se aproximar da Santa, mas é interrompida por Albert, que a manda parar de ficar espalhando rumores infundados sobre Alice. Afinal, ele afirma que já entendeu a jogada dela. No caso, Alice estaria espalhando essas mentiras a respeito da Liz como forma de fazer os apoiadores dela se afastarem e deixarem ela completamente em descrédito. Nisso, Alice se aproxima de Albert e deixa claro que tanto ele quanto os outros apoiadores da Liz estão sendo enganados. Portanto, ela pede para ele abrir caminho, pois Alice está ali para conversar apenas com a Santa. Mas ao ouvir isso, Albert a impede mais uma vez e diz que não deixará ela se aproximar da Santa de novo, para evitar que ela continue se machucando. E ouvir a forma como eles falam, Mel diz que eles definitivamente não têm mais salvação, afinal o efeito da magia de fascinação já consumiu a cabeça deles por completo. E quanto a Henry, ele sugere deixar esse assunto para lá, mas Alice afirma que eles não podem simplesmente ficar observando Liz tomar o controle da academia para si. E além disso, Jill acredita que eles devem fazer algo antes que a Santa se forme, e nisso Duke se dispõe a cuidar desse assunto, e ele então vai até o chá da Liz e a chama para conversar a sós. Porém, após um papo doce, ele a engana e leva ela para um cômodo onde Alice está, e se desculpa por precisar enganá-la, mas esse foi o único jeito que ele encontrou de conseguir fazer com que ela conversasse com a Alice. E ao ouvir isso, Liz pergunta o que eles querem, então Alice pede para ela desfazer a sua magia de fascinação nos alunos. Nisso, Liz diz que não está usando nenhuma magia desse tipo, mas Alice explica que ela está usando de forma inconsciente. Além disso, ela lembra Liz do que aconteceu no refeitório mais cedo, quando Albert ganhou tempo para ela fugir da conversa que Alice queria ter com ela. E ao ouvir isso, Liz continua negando tudo, dizendo que queria sim conversar com ela, porém Albert e os outros decidiram que seria melhor ela manter distância. E durante a conversa, Alice deixa claro que Albert apenas fez o que ela desejava, afinal todos os apoiadores da Santa sempre dão um jeito de tornar os desejos dela realidade. Além do mais, eles nunca ousariam contrariá-la, fazendo algo que ela não queira. E ao ouvir isso, Liz pede para ela parar de ficar criticando seus amigos, afinal, eles só estão juntos até hoje porque se dão muito bem. Nisso, Duke lembra que o que Albert sente por Liz é diferente do que ela sente por ele. E além do mais, ela nunca questiona a devoção que os outros alunos lhe dão, o que faz parecer que ela já se acostumou a ser adorada por todos. Então, Liz diz que essa magia que eles atribuem a ela não tem como existir, caso contrário, Duke também a amaria. E dito tudo isso, ela começa a se declarar para ele e afirma que o ama muito mais do que a Alice, porém Duke deixa claro que prefere muito mais a Alice do que ela. E ao ouvir isso, Liz finalmente revela todo o ódio que sempre sentiu pela vilã, principalmente pelo fato dela ter o amor dele, coisa que ela não tem. E conforme esse sentimento de inveja ia consumindo, Liz ia aos poucos desejando que a Alice simplesmente nunca tivesse existido. E no meio dessa discussão acalorada, Albert e os outros aparecem por lá e mandam Liz se afastar de Alice. E ao ver que seus apoiadores também estão contra ela, Liz pergunta o que está acontecendo ali. Então Albert diz que a vontade de proteger a sua irmã é maior do que de apoiar a Santa. E além disso, eles começam a desconfiar de que ela de fato estivesse usando a magia de fascinação para ludibriá-los. E quanto a ela, Liz diz que não tem culpa de nada, afinal, ela simplesmente foi jogada naquele mundo para ser a Santa, mesmo sem ter nenhuma ideia de como fazer isso. E ao vê-la tão perdida, Alice aconselha ela a seguir apenas os seus ideais, deixando de lado esse papo de ser a Santa que todos esperam, afinal, ela ainda é um ser individual e precisa de ir de acordo com as suas vontades. E ao ouvir isso, Liz começa a chorar e diz que mesmo ela tendo sido uma farsa durante todo esse tempo, ela ainda assim espera ver um sorriso sincero no rosto deles. Nisso, Alice encoraja a ser a Santa que ela almeja e diz que estará pronta para rivalizar com Liz assim que esse dia chegar. E quanto a Duke, ele novamente deixa claro seu amor por Alice e por isso não poderá assumir nada sério com ela. Nisso, Liz diz que já sabia do amor dele por Alice desde o começo, mas acabou se deixando se enganar devido à beleza dele. Dito isso, ela pega o livro a respeito da magia de fascinação e diz que irá focar totalmente nos estudos agora que não terá mais os seus apoiadores ao seu lado. E após ela sair, Duke chama Alice para fazer o que eles tinham marcado
embarcado. E já à noite, Duke surpreende o rei ao levar o irmão dele até lá, no caso o próprio Will. Nisso, o rei pergunta por onde ele andou durante aqueles anos, e ao ver a forma como o rei trata o Will, Gil fica surpreso, pois acreditava que ele o odiasse. Então Alicia diz que provavelmente ele odiou o Will em algum momento, mas agora isso já são águas passadas, afinal o próprio rei expôs o quadro do irmão dele ao público com o intuito de encontrá-lo. E caso a inocência de Will seja comprovada, Alicia acredita que eles estarão ao passo de libertar a Vila Luana. Afinal, de acordo com as pesquisas de Rebecca, não há nenhum registro de alguém que tenha ido parar na Vila Luana por ter cometido algum crime. Portanto, não há sentido mantê-los aprisionados como se fossem criminosos, quando na verdade não são. Ao ouvir isso, Gil se empolga e agradece a Alicia por tudo, porém ela lembra que não fez nada demais. Mas ao ouvir isso, Duke a corrige, dizendo que ela fez muito pela Vila Luana, além de ter dado um de seus olhos para que o tio dele pudesse voltar a enxergar. Isso Duke deduz que ela acabe ganhando alguma recompensa do rei, então pergunta o que ela irá pedir. E Alicia diz que apenas irá pedir para se afastar de Liz momentaneamente, pois acredita que isso irá contribuir para o seu amadurecimento. E quanto ao Duke, ele promete falar com seu pai a respeito disso. Em seguida, pergunta quando ela irá responder a declaração que ele fez naquele dia mais cedo, e ele então começa a ficar vermelho. Ao notar isso, Duke diz que ela não precisa lhe responder agora, afinal, ele esperará o tempo que precisar. E assim, no dia seguinte, enquanto conversa com Gil, ela acaba se encontrando com Duke, e Alicia toma um susto, mas ao tentar falar com ele, o príncipe repentinamente demonstra não se lembrar mais dela. E o príncipe então pergunta se Gil conhece aquela garota na frente dele, e ao vê-lo naquele estado, Gil fica sem entender o que está acontecendo e diz que a garota é a Alicia. Nisso, Duke continua agindo estranho e diz que essa é a primeira vez que ele ouve o nome Alicia, portanto, ele apenas ignora a situação e segue em frente. E quanto a Alicia, ela vai a um chá com seus amigos da academia, que por sua vez se lembram dela normalmente. E além disso, Curtis nota que o príncipe, Duke e ela não estão mais se falando tanto e deduz que tem acontecido alguma coisa. Enquanto isso, Henry conversa com o príncipe e pergunta se ele teria brigado com a sua irmã, porém Duke continua demonstrando não saber de quem ele está falando, então Henry o estranha, porém o príncipe diz que é ele quem está falando coisas estranhas, afinal ele não sabe de quem Henry está falando. Além disso, Duke lhe dá uma bronca por citar uma pessoa que ele nem sabe quem é. E voltando para Alicia, os amigos dela continuam indagando do que está acontecendo entre ela e o príncipe. Nisso, Gil explica que o Duke, por algum motivo, acabou se esquecendo dela, e após isso, Alicia é intimada para um julgamento do palácio, amando de Duke, pois ele suspeita que ela seja responsável por fazê-lo perder a memória. Ao ficar sabendo disso, os amigos dela se espantam, pois ficam sem entender o porquê do príncipe ter feito isso, porém Alicia segue agindo normalmente e diz que irá até o palácio imediatamente, afinal, ela garante que conseguirá provar a sua inocência. Nisso, Arnold se dispõe a ir com a sua filha nesse julgamento para lhe dar apoio, e durante o caminho, ela se questiona de quem teria feito aquela armadilha para ela, e nota que provavelmente não foi nenhum dos seguidores da Liz, pois eles não teriam capacidade suficiente para fazer algo desse nível apenas para atacá-la. E ao pensar um pouco mais nas consequências que seus atos poderiam ter, Alicia nota que ela pode acabar sendo exilada para um outro país, algo que ela já queria antes, portanto, tira o seu pela culatra, afinal, a pessoa que armou para ela definitivamente não sabia que ser exilada era algo que Alice estava querendo. Ao ficar cara a cara com o juiz, Alice é instruída a falar apenas a verdade. Nisso, ele pergunta se ela usou alguma magia para manipular a memória do príncipe Duke. Em seguida, ele chama Mel para testemunhar contra Alicia, e a garota informa que dentre as magias das trevas de alto nível, há uma que permite controlar a mente de uma pessoa, e como Alicia é a única capaz de usar uma magia assim, ela certamente é a culpada. E além do mais, Alicia se encontrou com o príncipe na noite anterior no palácio, e para a Mel, ela usou alguma magia no Duke nesse exato momento. Nisso, o juiz pergunta o que Alicia fez no encontro com o príncipe, e ela por sua vez analisa toda a situação, e nota que Mel está na verdade tentando ajudá-la a ser exilada o mais rápido possível. Portanto, Alicia já se adianta e pede para o juiz condená-la ao exílio logo, afinal, ela já percebeu que a ideia daquele julgamento é realmente transformá-la em uma criminosa. Portanto, Alicia deixa claro que está disposta a enfrentar a consequência máxima de seus atos, e ouvir ela falando dessa forma tão debochada, o juiz a manda tomar cuidado com o que diz. Porém, Alicia deixa claro que tem noção do que está dizendo, e em seguida joga o cordão que ganhou do príncipe de volta para ele, e quanto ao juiz, ele segue a vontade de Alicia, condenando ela ao exílio. Nisso, toda a academia fica sabendo do que aconteceu e comentam uma com as outras sobre o exílio da Alicia. No caso, eles demonstram alívio em saber que nunca mais viram a garota novamente. Porém, Carol pensa diferente de todo mundo, pois ela acredita que a Alicia não cometeu o crime ao qual está sendo acusada, afinal ela jamais machucaria alguém sem motivo algum. Enquanto isso, Finn e mais dois amigos comentam sobre a pena branda que a Alicia recebeu, afinal a família dela não será penalizada de forma alguma. Nisso, Finn nota que os irmãos dela estão faltando à escola, muito provavelmente pelo que estão vivendo. No entanto, ele estranha o fato de Liz também não estar indo para as aulas, e quanto ao Kurt, ele nota que Duke também está faltando, mas no caso dele, o príncipe provavelmente está ocupado cuidando com a libertação da Vila Luana. E ao ouvir isso, Finn o lembra que para remover a barreira que cerca a vila, é necessário executar uma magia de nível 8
feito de água, e o príncipe é o único capaz de fazer isso atualmente. Portanto, Finn acredita que ele esteja ocupado ajustando sua magia. Enquanto isso, Eric vai até uma loja de plantas e pergunta se há alguma planta que ajude a elevar sua mana. Afinal, ele se sente culpado por não ter mana o suficiente, pois se tivesse, ele não teria caído na magia da Liz e poderia construir uma amizade tanto com Liz quanto com a Alicia. Nisso, o dono do estabelecimento se compadece com a situação dele, mas deixa claro que não existe nenhuma planta que faz o que ele está pedindo. No entanto, o vendedor lhe entrega um buquê de flores e diz que com aquilo ele pode esquentar o coração da pessoa que ele magoou, e assim tudo ficará resolvido. E quanto ao Will, ele é informado sobre o exílio da Alicia e fica surpreso com a notícia. Afinal, a Alicia foi a grande responsável por levar o projeto de libertação da Vila Luana adiante. Portanto, ver ela sendo exilada logo no dia da libertação é algo um tanto irônico. E quanto ao Gil, ele diz que chegou a pedir para ser exilado com ela, porém a Alicia se recusou a deixar ele se colocar nessa situação. E já no dia seguinte, a Alicia é abordada por Liz, que vai até ela demonstrar toda a sua indignação por ela ter sido condenada ao exílio, e ela tenta tranquilizar a Alicia, dizendo que encontrará o responsável por trás daquela armação toda. Afinal, ela também quer dar um jeito na pessoa que usou a magia contra o Duck. E ao ouvir isso, a Alicia pede para a Alicia acalmar, pois ela já sabe que ele está por trás daquela armação toda. No caso, é o próprio Príncipe Duck. Voltando para a Vila Luana, Will também atribui a armação ao Príncipe Duck. Afinal, não teria como ninguém lançar uma magia contra ele, até porque o Príncipe Duck é o detentor da maior mana do país. E seguindo com a Alicia, ela diz que o príncipe está apenas fingindo que perdeu a memória. Nisso, Liz pergunta o porquê ele faria algo do tipo. Então Alicia deduz que ele esteja fazendo isso justamente com o intuito de mandá-la ao exílio, pois ele deve ter percebido que essa era a vontade dela. Enquanto isso, Will segue explicando a mesma história para Gil e os outros, e diz que Duke já tem uma quedinha por Alicia há muito tempo, pois desde aquela primeira vez que ela foi para a Vila Luana, Duke já havia pedido para o Will protegê-la e sempre ficar de olho nela. E ao ouvir isso, Rebecca se questiona se Alicia já notou essa intenção do príncipe, e o Will diz que sim, porém a garota provavelmente ainda não compreende os motivos por trás dessa ajuda dele. E quanto a Alicia, ela se sente grata ao príncipe por aquilo, pois acredita que ele a exilou apenas por amá-lo. Enquanto isso, Liz pergunta se Alicia já respondeu a declaração que o príncipe fez a ela no outro dia, e além disso, Liz a indaga porque ela sempre tenta fugir do amor do Duck. Afinal, sentir-se amada é algo a se apreciar e não para fugir. E fora isso, Liz a lembra que deixar uma pessoa que a ama sem uma resposta é algo muito injusto, ainda mais depois dessa prova de amor que ele lhe deu ao fazer a vontade dela de ser condenado ao exílio. E para Liz, continuar ignorando o amor do Duck mesmo nesse contexto é uma crueldade digna de uma grande vilã. Enquanto isso, Arnold explica toda a situação para os irmãos da Alicia e diz que eles exilaram a Alicia de caso pensado, pois como eles têm interesse em Laval, eles precisam dar um jeito de ter acesso ao local, e a única forma seria exilando um cidadão do país. E voltando para Alicia, ela pede para Gil entregar uma carta dela para o príncipe Duck, onde ela responde tudo a respeito dos sentimentos dele. E ao ver que ela pretende dar um fora no príncipe, Gil fica surpreso com a frieza dela, afinal o Duck a ajudou a ter o que ela tanto queria, no caso, o exílio. Nisso, Alicia deixa claro que é grata por essa ajuda dele, mas ainda assim ela sente que precisa focar apenas em realizar o seu sonho de se tornar a maior vilã de todas. Portanto, ter sentimentos românticos por outra pessoa só iria atrapalhá-la a alcançar esse objetivo mais rápido. E ao ouvir isso, Gil pergunta se ela pretende se desfazer dele também, e diz que está disposto a dar o seu máximo para ajudar ela a realizar os seus sonhos. Mas Alicia diz que eles estão correndo juntos atrás do mesmo objetivo, que no caso é alcançar o topo. E após isso, ela se dirige até a carruagem que levará ela para o reino Laval, e antes dela partir, Arnold diz que ela ainda pode desistir daquela ideia. Nisso, Alicia se desculpa por ficar deixando seu pai sempre preocupado, mas diz que não voltará mais atrás. Enquanto isso, o príncipe finalmente liberta a Vila Luana de sua barreira, e pela primeira vez, todo o povo local é capaz de ver o raiar do sol. E voltando para Alicia, ela continua preocupada com a libertação da Vila Luana e se questiona se o local de fato foi libertado como prometido. E no meio do caminho, a carruagem que ela é transportada dá uma pausa brusca por conta de um bloco de gelo que está bloqueando o caminho. E em seguida, o príncipe entra na parte de trás da carruagem, onde a Alicia se encontra, e tasca-lhe um beijão na garota. E em seguida, ele pede para ela o perdoar por aquilo, afinal, essa foi a única forma que ele encontrou de levá-la para o reino Laval. E além do mais, ele deixa claro que jamais iria se esquecer dela. E ao ouvir isso, Alicia revê aquele seu pensamento de que não há espaço para romance em sua vida. Então ela agradece o Duck mais uma vez, dizendo estar honrada por receber o apoio dele. E voltando ao Arnold, ele continua inconformado com o fato de sua filha sempre ser a escolhida para resolver os problemas do reino. Nisso, a esposa dele o informa que a rosa preta da garota floresceu por uma única noite quando ela tinha 7 anos, e desde então ela amadureceu de forma inacreditável. Portanto, ela acredita que proteger o reino seja o destino de sua filha, e ele pergunta por que sua esposa nunca lhe contou nada, então ela questiona se ele conseguiria ajudar a garota sem interferir. E quanto a ela, junto com o príncipe, ela pede para ele esperar ela voltar, falando que se ele fizer tudo corretamente, ele pode ganhar até uma recompensa na volta. E já um tempo depois,
a Alicia finalmente chega em Laval e se lembra que na rota original do jogo, a vilã realmente acaba sendo exilada. Portanto, ela acredita que ainda esteja seguindo o enredo original do jogo para que ela possa se tornar a vilã que ela tanto almeja ser. E assim começa a aventura dela em um outro reino. Mano, eu gostei muito dessa primeira temporada, ficou muito da hora, eu não esperava esse final com toda certeza e eu achei que realmente seria a Liz. E a Liz realmente virou uma personagem boa no final. E gostei muito da atitude do príncipe que tá escolhendo um beijão nela. Caso você queira a segunda temporada, se sair um dia, deixa o like, se inscreve que eu trago pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!